A minha saída da TV Globo, ela deixou algumas cicatrizes. Existe uma situação, eu não sei se eu devia falar, mas vou falar. Ivan Moré é jornalista, empresário e fundador da I'm Disruptive Content, uma empresa focada em inovação para marcas. Eu fui casado por 10 anos. Eu nunca tive um lar. Hoje eu tenho. Os meus filhos viam a dor do pai na separação. Toda a estrutura ficou com a mãe. O papai era impedido de ver as crianças num apartamento que era do papai, mas o papai era o responsável por todas as contas. Ele marcou gerações apresentando o Globo Esporte e o esporte espetacular, além de cobrir grandes eventos como Olimpíadas e Copa do Mundo. Quando eu olho pra minha trajetória, eu noto que eu nunca, Marcelo, tinha de verdade provado o que era o amor. Só que tem um porém. Eu percebi que a Giovana era uma pessoa que gostava de mim, gostava da minha pessoa. Eu me sentei na minha terapeuta, eu faço terapia. Ela falou assim, você já parou pra pensar que vocês têm uma energia de casal? No episódio de hoje, exploramos sua trajetória entre a TV e o digital, sua visão sobre conteúdo, os bastidores desse retorno tão aguardado e o seu novo amor. Padrão Globo de qualidade, naquela casa que abraçava, que você tinha orgulho de falar que era funcionário da casa. Eu fiquei um pouco, confesso, traumatizado, machucado, que eu tava em depressão e não sabia. O que você aprendeu que a gente precisa aprender? Oi, você lembra da primeira vez que a gente gravou? Não foi em loco, né? Foi online. Foi online, né, cara? Foi o começo do podcast. Foi eu que entrevistei você. Eu não fiz com você? Eu fiz com você. Não fiz? Eu não tenho episódio com o Ivan? Não, sabe o que foi? Você fez comigo, mas eu te entrevistei nos Obediência Produtiva. Sim, sim. Eu acho que foi na pandemia, não foi? Foi na pandemia. Eu acho que nós dois fizemos. Online. Eu acho que eu fiz um contigo. Eu fiz também, acho que foi mesmo. Que eu contei sua história, mas foi só de áudio. Foi só de áudio. Foi só de áudio. Isso mesmo. Então, primeiro agora... eu fiz com você, depois você fez comigo. É. Foi isso aí. Eu lembro dessa história. É. E aí, nessa época, eu comecei o podcast só em áudio, e depois eu fiz um estúdio em casa, depois eu fiz a Pod Factory. Ou seja, já tô no terceiro estúdio. Esse é o terceiro estúdio. E a gente nunca gravou o seu podcast, o seu podcast de casa eu lembro, o estúdio, tem umas luzinhas azuis, não era? Um negocinho assim. É, exatamente. A gente tinha umas luzes diferentes e tal. E agora estamos aqui nesse. Cara, o que mudou de lá pra cá? Muita coisa, porque lá a gente contou sua história, né? Você tava numa tocada do mundo do digital, do desobediência produtiva, cada vez mais palestra. Eu lembro você flertando muito com o digital. Então, você sabe que o caminho do digital, né, Marcelo, ele é desafiador porque você tem tantas possibilidades para seguir, né? Ele se ramifica tanto. E que eu sempre fui muito adepto da tentativa e erro, né? O que está dando certo, o que não está dando certo. Eu sempre coloquei muito a mão na massa para tentar entender, assim, na prática, o que poderia ser feito. E o que aconteceu recentemente foi uma percepção que eu tive com a ajuda, inclusive, da Giovana. Porque a Giovana, ela é geração Z, ela consome muito conteúdo digital. Sua noiva, né? Pra quem não conhece. Exatamente. A Gil é minha noiva, mas antes de ser minha noiva, ela era minha parceira de trabalho, que eu contratei para ser minha social media. E depois eu percebi que ela performava muito bem em alguns aspectos. Aí eu falei assim, olha, você podia agenciar minhas palestras, algumas coisas. E ela começou a tomar conta de tudo e, enfim, depois a gente se olhou e percebeu que estava apaixonado e estamos juntos. Vamos casar ano que vem. Mas independentemente disso, quando ela começou a traçar essa estratégia digital, ela falou assim, Ivan, olha só, você dá palestra, você é um bom comunicador, você tem uma experiência como jornalista, você tem uma empresa de inovação que vende conteúdos em company, treinamentos, e é curioso que a gente vive indo atrás de novos clientes, né? Só que você parou para perceber que existe um segmento da sociedade que vive atrás de você, que é o esporte. Porque você construiu por 2 décadas uma imagem muito consolidada no meio esportivo, né? Principalmente no jornalismo esportivo. Então, será que não chegou o momento de você voltar para a TV? Porque eu me negava, Marcelo, a voltar para a TV, porque assim, a minha saída da TV Globo, ela foi de certa forma, eu não digo traumática, mas ela deixou algumas cicatrizes. Porque o ambiente corporativo do mainstream, ele mudou, a migração do dinheiro que era antigamente exclusividade do mainstream, ele foi para o digital, ele foi pulverizado no digital. Então, a maneira que as grandes organizações, como por exemplo a TV Globo, se transformaram, ela gerou insatisfação em quem construiu uma vida pensando naquele padrão Globo de qualidade, naquela casa que abraçava, que você tinha orgulho de falar que era funcionário da casa, né? Então, eu fiquei um pouco, confesso,
traumatizado, machucado. Falei, cara, eu não vou voltar para TV nenhuma, não. Eu vou ser dono do meu próprio negócio, da minha agenda. Eu vou fazer as minhas palestras, vou dar meus treinamentos, fazer minhas cerimônias, gravar meus podcasts e fazer as minhas publics quando necessário. Ela falou assim, só que tem um porém. Hoje, dentro da estrutura que nós montamos, se você emprestar para o Ivan hoje, que se propõe a ser empreendedor, o Ivan apresentador e muito conhecido no esporte, pode ser que o nosso negócio tenha mais tração. Olha que abordagem interessante. Que visão. Eu falei, que legal que você está falando. É verdade. Ela falou assim, cara, pensa, vamos fazer com que essa volta exista de uma maneira bacana. Vamos sondar, vamos pelo menos entender e colocar para o mercado que você está disponível a voltar. E nós fizemos isso em 2023. Essa decisão foi lá em metade de 2023. E aí eu comecei a sondar o mercado, entrar em contato com as pessoas. Falei, tô pensando em voltar e tal. Mas para que programa de entretenimento? Eu falei, não sei, pode ser esporte. Você volta para o esporte? E aí, no início desse ano, em 2024, pintaram 4 convites. 4 convites. De TV? De TV. Caramba. O primeiro convite foi da Record. Desculpa, o primeiro convite foi da TV Cultura para fazer um talk show em formato gamificação. Legal. Entre faculdades. Mas a Cultura é uma TV educativa. Era um projeto de 6 meses. Eu falei, cara, que legal. E eles queriam que eu fosse o apresentador. Nossa. E a TV Cultura, uma TV educativa, é um projeto nobre, né? Falei, puta, legal. Aí na sequência, eu recebi um convite do SBT para apresentar um morning show, que inclusive está no ar, que é o Chega Mais, enfim, eu não lembro. Focado no esporte, não? Não era no esporte. O terceiro convite foi da Rede TV. Eu recebi um telefonema da Rede TV. Ivan, vem conversar, porque tem uma bet que chegou aqui, nós queremos colocar um programa diário de esporte. Eu falei, puta, legal, meu. Diário é legal. Segunda a sexta, com liberdade editorial, com isso, com aquilo. Aí eu fui conversar com os caras. E entendi o que era. E no projeto, em que nós colocamos no ar o Qual é Moré, a gente tinha de segunda a sexta a liberdade para eu criar o conteúdo que eu queria para opinar, que é algo que eu nunca fiz, que na época eu nem me sentia preparado na TV Globo, sobre o que eu achasse interessante. E para ter essa liberdade editorial, com possibilidade de colocar propagandas dentro, que eu também tivesse outras linhas de receita, né? Legal. Então assim, do ponto de vista de negócio, eu falei assim, cara, isso é desafiador, eu nunca fiz esse formato, né? Tem um programa com o meu nome, que eu tenho um merchan que eu ganho. Pô, a gente lançou uma linha de colágeno que eu preciso tomar lá dentro da Soldiers Nutrition, em que eu anunciava a linha de colágeno. Então, isso foi uma estratégia que nós montamos. E aí eu bati o martelo com os caras, e depois que eu bati o martelo com os caras, antes de assinar, veio um convite do Mafran Dutra, que é o diretor artístico da Rede Record, para eu apresentar um reality, A Grande Conquista. E com a possibilidade de depois apresentar a Fazenda. Eu falei assim, cara, é legal, muito honrado com o convite, mas não é a minha, eu acho. Até poderia ser, num outro momento. Mas eu acho que esse momento o esporte está me chamando de novo. Eu estou pactuado e apalavrado com a Rede TV, agradeço o convite de vocês, mas vou firmar esse contrato com a Rede TV. E assinei com os caras. Aí nós voltamos, colocamos Qual é Moré no ar. E por que isso foi interessante para mim, Marcelo? Porque eu comecei, olha para você ver como nunca é tarde para aprender, né? Eu comecei a entender que, mesmo estando numa emissora menor, concorda que a Rede TV é menor que a TV Globo, que as outras emissoras, e com uma audiência menor, eu percebi que o fato de eu ter um espaço para produzir conteúdo no mainstream, mesmo que com uma entrega menor, com uma audiência mais baixa, eu podia usar aquilo em todas as outras plataformas, TikTok, Instagram, e principalmente ter visibilidade naquilo que eu me propunha falar. E não foi de forma pensada. Eu comecei a emitir opiniões sobre o que eu via, com um olhar analítico, na gestão do futebol brasileiro, que é muito ruim, que é muito cheio de dívidas, de amarrações mal feitas, de cambalacho. E eu comecei a me posicionar. Então, assim, como o espaço que eu estava permitia esse tipo de liberdade, me dava esse tipo de liberdade, eu falei, cara, preciso começar a falar sobre isso. Mas assim, espontaneamente, acabava uma matéria... E coisas que ninguém fala, tem umas feridas que ninguém toca muito no assunto, né? E aí eu comecei a falar, eu falei assim, cara, eu sou corintiano, isso está acontecendo no Corinthians, é um absurdo. Não dá para entender uma denúncia de corrupção de um patrocínio de 300 milhões em que um ex-diretor que estava ligado ao presidente sai da gestão e fala que não tinha agenciamento. Só que depois que ele percebeu a quantia e que se tivesse uma agência no meio, essa agência teria direito a 7%, ele colocou do dia para a noite uma agência. Uma agência. E aí,
7% de 300 milhões são 21 milhões. Então esse 21 milhões sai de quê? Do cofre do Corinthians. E aí quando você começa a se posicionar, a falar do ponto de vista da análise dos dados e dos fatos, que está na justiça, o Juca Kfouri fez uma denúncia. Ah, mas eu não gosto do Juca Kfouri. Independentemente de você gostar do Juca Kfouri, o cara fez uma denúncia, tá lá. Vai lá checar. Ele deu a fonte, vai checar. E você vai checar e você vê que de fato existe, e você critica isso, aí vem uma camada da torcida passional, porque o futebol é passional. Você é anticorintiano, você é imprensa, essa imprensa esportiva lixo. Não, eu vou continuar me posicionando. E eu continuei me posicionando. E esse espaço me deu visibilidade no meu digital. Em um outro nível de entendimento e percepção do mercado em relação a quem é o Ivan Moré hoje. O Ivan Moré é um jornalista esportivo que tem os seus próprios critérios, a sua credibilidade, mas também se põe no papel de um opinador, de um colunista, que tem capacidade para falar baseado nos elementos. Eu não falo de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, até porque eu não sou o debatedor da bola, entendeu? Eu sou o debatedor dos fatos. E aí quando a gente analisa os fatos, eu comecei a colocar isso para fora, cara, o meu digital explodiu. Por exemplo, eu ganhei. Você sabe, você tá no digital, você sabe como que é difícil ganhar seguidor. Porra. Eu tava estagnado, Marcelo, no meu Instagram. Eu vou ser bem exato com você. Até no início do ano, antes de eu começar o programa, eu tinha 540 mil seguidores. 540. O programa foi pro ar, eu ganhei 200 mil seguidores em 6 meses. Que loucura. É bastante, não é? Porra, muito 200 mil seguidores? Então assim, agora eu tô com 700 e pouco. Por quê? Porque, e detalhe, proximidade com marcas. Comecei a fazer trabalho de embaixador para uma marca esportiva que é a Skechers. Que é comecei, de tênis? De tênis. Porra, tênis aquele Skechers. Esse Skechers? Delícia, né? Uma Gostoso. delícia. Então assim, eles têm chuteiras Skechers. Estou fazendo um trabalho para eles agora no final do ano e no início do ano. E aí eu comecei a me movimentar. Pô, as minhas palestras aqueceram. Tudo aqueceu porque a estratégia que a Giovana havia me sugerido assim, Ivan, empresta para o Ivan empreendedor o Ivan jornalista. Sensacional. Porque não é sobre ser uma jornalista. Então, eu sou jornalista, é minha profissão, só que hoje todo jornalista precisa entender o mercado, porque a gente está falando de um modelo de negócio TV e principalmente mainstream que está passando por uma transformação e está deixando muita mão de obra sem emprego no mercado. Né? E aí, os produtores de conteúdo originais, os grandes jornalistas, se eles não se prepararem para se adequar ao novo formato da sociedade, em que você tem que ser o dono da sua marca, da sua própria marca, você vai ficar refém de um contratante, o que é muito ruim. Entende? Total. Então, o meu movimento foi nesse sentido. Depois que eu entendi isso, eu falei assim, pô, agora eu posso usar o skin jornalista, o skin jornalista esportivo, o skin empreendedor, dá para fazer tudo isso, entendeu? Mais um passo de aprendizado. Uma pausa rápida nesse episódio para falar do patrocinador deste episódio, que é o G4 Educação. O G4 é a evolução da escola de negócios e lá você vai encontrar os mais variados cursos para você e para sua empresa conseguir evoluir e dar o próximo passo. Entre no nosso site g4educação.com ou escaneie o QR Code que aparece nessa tela. Cara, qual que é a dinâmica de construção de um programa diário, cara? Deve ser um negócio muito frenético, né? Já que você tem uma certa liberdade editorial, você quer deixar o seu DNA. O programa tem seu nome, né? Claro. Qual que é esse ritmo, cara? Como é que funciona entre os trabalhos do bastidores que ninguém vê e o trabalho que as pessoas te veem? É o hard news, né? O hard news, ele tem as suas dores e as suas delícias, né? As suas dores é o fato de você estar o tempo inteiro conectado e conectado em grupo. Então, por exemplo, no Qual é Moré, a gente tem um grupo de produtores, os produtores da emissora, editor, produtor, em que tudo que existe pinga de novidade o dia inteiro vai pro grupo. Então, por ser uma notícia, Gabigol não renova com o Flamengo. Pumba, saiu a meio-dia 10, meio-dia 11, já tá. Alguém copiou a notícia e leu. Pá, já colocou ela no grupo. Então, estar conectado 24 horas, né, nesse grupo e fuçando o que tem de novo no mercado, para você ter não a exclusividade do furo. Porque quem tem essa ilusão do furo hoje, com essa sociedade imediatista, o furo vem da própria fonte, né? O Cristiano Ronaldo, quando ele vai mudar de time, ele mesmo avisa no Instagram dele. Ele não dá para um jornalista que a gente... Hoje é o imediatismo da comunicação e da informação. Então, o grande lance é você fazer uma curadoria de conteúdo que faça sentido para gerar um impacto de acordo com uma linha editorial que você estabelece. Então, por exemplo, a gente sempre baseou muito nesse ano de Qual é Moré,
tudo que acontecia com o Corinthians, porque o Corinthians é uma bomba de visibilidade e de audiência, né? Não só pelo tamanho da torcida, o que representa aqui em São Paulo, mas também pelo incômodo que gera em outras torcidas. Todo mundo é um pouco anticorintiano, assim como tem um pouco anti-flamenguista também. Então a galera torce muito contra o Corinthians. Tudo que tem Corinthians rende mais, dá mais audiência, dá mais visibilidade. Então a nossa linha editorial é muito baseada em assuntos relevantes relacionados à rodada, né? Quem foi destaque, quem não foi destaque, mas também alguns bastidores que mudam o rumo de algumas negociações, como a chegada de um jogador holandês, esse Memphis Depay no Corinthians. Então, tá conectado o dia inteiro e você precisa chegar antes no jornal, né? Então, todo dia de manhã, o programa vai ao ar 11h50, pô, eu chego cedinho, eu chego 7h30, 8h, ao vivo. Então, chego, pego todos os textos do que foi planejado no dia anterior. Acabou o jornal, 1h da tarde, a gente faz uma reunião. O que vai amanhã? Olha, amanhã vai. Hoje tem jogo, hoje à noite tem jogo, então amanhã a gente vai contar a história do jogo. Se der algum problema de briga entre a torcida do Peñarol e do Flamengo, a gente tem que ficar de olho também para dar amanhã. Então você já tem mais ou menos um pré-espelho do que é o de amanhã. Aí no dia seguinte, dependendo do que aconteceu, senta, bate os textos, revisa as imagens e joga na ilha para edição. Então é uma rotina frenética. Então tinha dia, por exemplo, eu ficava muito travado. Entre 9 e 10h30 era impossível eu fazer xixi. Não dava para fazer xixi. Então, assim, era foco e concentração total. E para mim era maravilhoso, porque eu tenho uma dificuldade de concentração. Mas quando eu me concentro e ninguém me enche meu saco, aí vai, aí eu rendo bem. Então, o que acontecia? Entre 9 e 10h30, eu pegava todos os textos, batia, fazia do meu jeito, saía da minha cabeça. Até porque a escrita e a narração tem que ser a minha. Tem que ser a sua. Porque tem que dar a minha cara. Né? Então, eu batia todos os textos, gravava todos os textos em off, orientava a edição, aí eu respirava. Aí 10h45 até 11h. Isso tudo é TP? Tudo vai no TP para você? Não, sim. Os textos que eu batia, eu fazia assim, por exemplo, quando eu falo bater texto, eu batia os textos da gravação. Vamos supor que no final de semana o Corinthians foi lá e ganhou do Vitória. Então vamos supor que o jogo tivesse sido ontem e hoje de manhã eu chego. A maneira de contar esse jogo na reportagem que vai ser coberta com imagens, eu que escrevo. Ah, é você que escreve, Eu que escrevo. Mas não é você que narra. Eu que escrevo e eu que narro. Você que narra, entendi. Também. Então assim, eu escrevo assim, ó. Ontem o dia começou difícil na Bahia, mas começou difícil pro Vitória. Então, e aí eu escrevo, aí depois que eu escrevo, eu vou lá e gravo, dou na mão do editor, ele vai lá e coloca a imagem em cima. Legal. Isso é uma reportagem que fica. Então a gente tinha 6, 7, 8 reportagens do jornal por dia. De 5 a 8. Caramba. E dessas 5 a 8 eu fazia todas, mas eu fazia no espaço de 1h30. E aí os caras tinham que correr. Eu achei que você estava se preparando pro estúdio. Não, você tá gravando material. Aí no estúdio, no estúdio a gente só tem as cabeças e os comentários. Né? Então assim, a cabeça... Aí galera, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Qual é a Bola, daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos ver como foi a vitória do Corinthians ontem? Aí uma matéria, reportagem. Aí na volta, o comentário, o improviso, a maneira de fazer, eu faço do meu jeito. Isso é improviso. Então você tem a liberdade de comentar do jeito que você quer comentar ali. E aí o que eu percebi? O diferencial do programa, que me deu visibilidade no digital, e aí que foi uma estratégia multiplataforma, não eram as reportagens, porque as reportagens é mais do mesmo. O jogo que você assistiu ontem, você pode depois conferir a reportagem na Renata Fã, no Globo Esporte, comigo, vai ser mais ou menos igual, porque são as mesmas imagens. Eu não vou mudar a história dos gols. Total. Os gols estão lá. Entendeu? Agora, o que vem depois da reportagem, que é o meu comentário ao vivo, e o meu ponto de vista, que é o que eu percebi que eu nunca tive essa liberdade do Globo Esporte, que me dava visibilidade na TV. Entendeu? Aí, que é o que a galera quer. Que se identifica com a sua forma de pensar, com os seus valores, né? Exatamente. Cara, isso toma o dia inteiro. Mas aí, o que acontece? Eu fazia o programa, cara, período da tarde liberado. Entendi. Então eu trabalhava só as manhãs. Então você ainda conseguia um pouco ficar no digital. Total, não. À tarde eu podia fazer palestra, trabalhar, reunião, treinamento, podcast, o que eu quisesse. Então dá para separar o tempo. E a estratégia da Giovana se provou muito assertiva. Porque o nosso rendimento esse ano foi melhor, foi mais bacana, a nossa penetração com marcas foi maior. Porque o grande objetivo, né, Marcela, é você conseguir ter credibilidade e ser respeitado naquele segmento que você se propõe a falar. E eu tinha abandonado um segmento que, por meio de uma pesquisa que nós fizemos no Instagram, correspondia a 70% do que as pessoas esperavam de mim. O recall de você ser o cara do esporte. Então, assim, eu fiquei 5 anos lidando com 30% de um potencial de 0 a 100. Eu estava dispensando os outros 70%, percebe? Que é uma camada muito rica. E aí, cara, eu pego
e olho para os números meus no meu digital do esporte. Se eu comparo com os números de antes, eu tinha poucos Reels assim que batiam números muito grandes, tipo, que batiam 1 milhão, tinha 2 ou 3. Esses são os raros, né? São os raros, tinham poucos. Mas no máximo era 70, 80, 100, no máximo. Já é uma puta audiência. Hoje o esporte, hoje eu vou fazer um vídeo especificamente. O vídeo que eu vou fazer hoje, eu tenho certeza, vai dar mais de 1 milhão. Uau. E assim, eu fiz um vídeo, o último que eu fiz, deve estar com 600, 700 mil. Não tem, é tudo de 150, 200, 300 para cima. Todos. Caraca, multiplicou muito. Muito. Então assim, eu tô com 7, 8, 9 milhões de visualizações por mês. Uau, tá muito bom. É bastante. Muito bom. Não chegava a 500 mil, cara. Então, E aí na hora que você compara essa audiência com a audiência da TV, briga, não briga? Briga. Não, é maior. Porra, é maior, né? É. Quando a gente pega essa molecada, cara, às vezes tem 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, você fala, caraca, cara, isso daí briga, uma briga feio com TV. Talvez o tempo de retenção na TV seja maior. Sim. Mas aqui onde a gente está, no seu podcast, a gente consegue prender por 1 hora, por 1 hora e meia. Exatamente. É outro jogo, né? É outro jogo. E é super interessante porque, mais uma vez, gerou aprendizado. Sempre existem alguns pontos cegos, né? Que se não vem uma provocação do elemento externo para você observar, fala assim, cara, e aí 2025, provavelmente eu não vou continuar na Rede TV. Qual emissora eu vou? Com qual produto? Vai ser com Qual é Moré? Não vai ser com Qual é Moré? Em que formato? Então, todo ano, existe uma nova estratégia, uma nova oportunidade de aprendizado. Né, de aperfeiçoamento que você vem fazendo. Eu vi ontem você falando que o seu podcast volta. Voltou ontem. Desobediência Produtiva. Desobediência Produtiva voltou. A gente parou em março. Loguinho legal, DP, achei massa aquele logo. O que é o plano? O esporte está dentro dessa brincadeira? Não, o Desobediência Produtiva, então, ó, pra você ver como são as coisas, é uma caixinha separada. Tá. Né? O Qual é Moré é o meu produto de esporte. E o Desobediência Produtiva é o meu produto de liderança, mudança de mindset, inovação, empreendedorismo. Que tem relação também com a sua palestra. Que tem relação com a palestra. Que vai muito corporativo, vai muito né? corporativo. Então, o que rola? Agora em 2025, em parceria com o Grupo Soluta, o que é o Grupo Soluta? Os caras são um grupo que presta assessoria contábil e jurídica para 1.200 pequenos e médios empresários, empreendedores. Bastante coisa. Então, assim, eles têm muito cliente. E esse cara, você sabe bem, o pequeno e médio, que às vezes tem um puta negócio rentável nas mãos, ele não tem grupo de network tão aquecido, ele não tem uma galera que ouve as dores dele que ele possa compartilhar, ele não tem visibilidade no segmento que ele gostaria de ter, porque ele se sente, primeiro, um peixe fora d'água, né, escanteado. E aí a ideia do Eric Pomin, que é o dono do Grupo Soluta, ao me fazer uma proposta e adquirir o Desobediência Produtiva, eles são donos de metade do podcast hoje, um pedaço do podcast, foi o seguinte, cara, Ivan, a sua palestra é tão legal e o seu conceito é tão bacana, por que a gente não pega os clientes que nós temos aqui e conectamos ao seu podcast? Primeiro, vamos vender anúncio pequenininho, pacotinho, e vamos trazer essa galera com possibilidade de se conectar e vamos criar um ecossistema em torno desse podcast, um encontro mensal, como se fosse esses clubes que existem hoje, que são tão batidos pelo G4, Sim. que dão muito certo, né? Então, nada mais é do que você atender alguns clientes que já estão dentro de casa, Marcelo. Cara, visionário esse cara, né? Não é interessante? Mega visionário. Alguns clientes estão dentro de casa. Tem gente que quer aparecer, quer dar entrevista, quer expor a marca e quer participar de debate. Pô, o cara falou assim, deixa eu pegar o Ivan Moré e colocar ele aqui, que o podcast dele tá solto aí no mercado, ele vai voltar agora. Eu dou todo o suporte, a gente passa a fazer ao vivo, os clientes estão em casa. A primeira empresa que eu vi comprar um podcast foi a Magalu, que comprou o Nerdcast, que foi um dos pioneiros em podcast no Brasil, durante muito tempo foi top 1, que eu achei um movimento genial. É legal, né? Cara, eu não vejo isso tanto acontecer e me surpreende alguém que trabalha com contábil, com assessoria, de ter essa visão do cara. Cara, eu achei sensacional, porque, ô Ivan, você sabe disso melhor do que eu. Hoje, a gente fala muito dos creators. Só que, cara, lá nos Estados Unidos, você já tá vendo os creators ficando bilionários, porque eles se associam com marcas, criam produtos, ficam gigantescos. Mas quem tá sendo mais valorizado do que os creators são os podcasters. Exatamente pelo nosso tempo de retenção, né? Porque há 10 anos, talvez 15 anos, se eu chegasse pra você e falasse assim, Ivan, a gente vai ter uma conversa aqui, vamos passar na internet, você fala, irmão, ninguém vai assistir essa parada. Na época de Orkut, nem sei se tinha Orkut naquela época. Hoje é uma realidade e olha o que já movimenta
o mercado de podcast, né, cara? Tinha um estudo, eu acho que do ano passado, depois eu vou fuçar no meu telefone e vou ver, do Meio e Mensagem, de uma pesquisa qualitativa sobre o poder de influência dos produtores de conteúdo. Os podcasters apareciam em primeiro, estavam no topo da lista, com um nível de aceitação de 93% sobre os produtos que eles falavam. Então, assim, tá na frente de todo mundo. Podcaster tá na frente de todo mundo. Então, investir na produção de um conteúdo bem feito e que corresponda à expectativa de um nicho do mercado, isso no médio e no longo prazo tem seu valor. Prova disso, Marcelo, foi que esse ano a gente vendeu metade da Obediência Produtiva para uma grande empresa de proteína. Só que no meio do deal deu um probleminha, o cara falou assim, cara, eu vou recuar, vou esperar. Eu falei assim, olha, tá tudo certo, mas pode ser que apareçam outras propostas. Deu um mês, apareceu uma outra proposta. O cara falou assim, cara, como é que tá o Desobediência? Eu falei assim, eu vou voltar. Ele falou assim, eu tenho interesse em adquirir o seu podcast. Como é que a gente pode fazer? A gente sentou, montou uma maneira de precificar, de entender como funcionava. Difícil, né? E foi legal, cara. Então é legal pros dois lados. Tá sendo legal pros dois lados. Porque, meu, essa brincadeira não é barata, né, cara? Você que vive nesse mundo de câmera, de luz, cara, precisa de muito investimento. Só que eu lembro que a gente conversou muito no nosso primeiro episódio, que eu falava assim, cara, e o lance da câmera, etc. E cara, a gente consegue um padrão de qualidade tão bom quanto o da TV. O que talvez a gente não consiga é a segurança que a TV tem, né? Porque você consegue fazer um programa ao vivo e não falha. Não tem, sim, deve ser tanta redundância que você tem, e essa redundância usualmente a gente não tem, porque isso custa caro demais ainda pra gente, né? Você tá lidando com um formato de satélite, né? As TVs normalmente conversam por satélite, então assim, isso não impede que não existam falhas técnicas. Total, né? Acontece. É que a gente não sabe, né? É que a gente não sabe dos problemas, mas que tem merda, tem, né? Agora, o fato de você ter hoje a possibilidade de ter um estúdio e de ter uma recorrência com a sua audiência, com um produto que você escolha e que o público possa opinar, essa liberdade é incrível. Então, por exemplo, eu penso muito no Qual é Molé pro digital, sabe? Propondo um debate um pouco mais direto aqui com o torcedor e com o cara da bola. Porque eu acho que o digital, ele entrega isso. Esses dias eu participei de um podcast, Marcelo, numa segunda-feira, 5 da tarde, meu irmão. O podcast de esporte do Flow. Cara, tinham 9 mil pessoas assistindo no YouTube simultaneamente. 9 mil pessoas numa segunda-feira, 4h30, 5 da tarde. Impressionante. E assim, esses 9 mil espectadores que estão assistindo a esse programa, cara, eles estão 100% engajados. Você recebe mensagem toda hora, pipocando, negócio quente. Então, esse é o poder da influência de hoje. Né? Não é sobre falar com uma massa que uma TV Globo consegue atingir, mas que talvez o cara tá de uma forma passiva te assistindo. Ali no digital não, meu. O cara se comunica com você, se responde, te manda um inbox, fica feliz pra caramba, você me respondeu, que legal, pá. Então é um engajamento que cresce. E o poder de influência pras marcas tá aí. Não tá no mainstream. É isso aí, cara, tá no direcional. Essa é a realidade. Eu acho que muitas ainda não entenderam que isso é a realidade. Isso daqui não é um canal de aquisição de clientes mais, cara. Isso aqui é a realidade, é o momento, não é o futuro, é o presente. Porque na hora que a gente começa a ver uma Virgínia ter o impacto que ela tem, uma Boca Rosa ter o impacto que ela tem, sai de uma grande marca, lança o seu produto e fatura dezenas de milhões, cara, com o objetivo de faturar centenas de milhões, cara, quem ainda não tá acreditando que esse é um movimento, que ele vai se tornar, cara, perene, cada vez maior, cara, não tem como. Vai ficar pra trás, né? Vai. E você sabe que ontem, cara, eu entrevistei na volta da Desobediência Produtiva uma moça chamada Guta Tomalski. Adoro ela. Você gosta da Guta? Adoro a Guta. Então, cara, o que ela fez, né, a lente que ela deu pro branding, pela transformação do branding, ela trouxe métricas com o Purple Metrics pro branding. Ela montou um software as a service, que vai ser lançado ano que vem, que está em formato beta, que eles estão testando 10 grandes empresas. Então, segundo ela, você consegue metrificar todos os passos do seu branding e saber aonde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo dinheiro, com que frase você está indo mal, com que canal de aquisição você está indo bem ou mal. Cara, é impressionante. E isso revela um nível de maturidade do mercado hoje em relação, a gente estava falando de branding,
a verdade daquilo que você faz. Você citou aí a Bianca Boca Rosa e a Virgínia. A gente está falando dos grandes, né, dos enormes do mercado. Mas você já parou para pensar a quantidade de gente que tem aí 30, 40, 50 mil seguidores e que está fazendo uma grana legal, Marcelo, no varejo? No varejo, né? No varejo, que é uma guerra. No varejo, que é uma guerra. Então, assim, devagar e sempre é a constância. Porque é sobre o nicho, cara. Quem não entendeu isso hoje... Só que eu acredito muito que os processos precisam ser feitos de uma forma... Não é assim, puta, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu vou ganhar também. Não é sobre isso. É sobre o nível de identificação e valores intrínsecos daquilo que você vai comunicar, que você vai impactar o outro. No médio e longo. As pessoas são imediatistas, né? Demais. Querem resultado para ontem. Não é. Tem uma galera que eu sigo no TikTok, assim, às vezes eu não gosto do conteúdo, mas eu paro e eu presto atenção, Ivan. Porque eu falo, cara, essa pessoa foi genial. Eu não sei se já pegou assim no TikTok, tem uma galera que faz muita live. E tem um cara que eu gostava, eu ficava vendo, eu falo, cara, esse cara foi um gênio. Porque no TikTok, a gente ainda tá entendendo como é que é o TikTok, né? Cara, eu tô lá, mas eu não consigo emplacar os conteúdos do jeito do Instagram. Parece que é uma linguagem diferente, é um formato diferente. Esse cara começou a fazer live e mostrar os perfumes. Ele tinha uma coleção enorme de perfume. Aí esse cara montou um e-commercezinho e ao invés de ele vender o perfume inteiro, ele começou a vender o fracionado. Então ele vende 10 ml de um perfume, 30 ml de um perfume. Mas ele vende do perfume original? Original. Ou ele monta a fragrância dele? No original. No original. Perfumes caros que você não tem capacidade de comprar. Tá. Porque é caro. E aí ele vende o fracionado, ele fica o dia inteiro fazendo live. A galera fala do não sei o que lá. Aí ele vai, pô, esse daqui é um perfume árabe, ele tem notas de não sei o que lá, papapá. Link desse perfume fracionado. Aí você compra cada fração por tipo assim, R$30, R$50. O que esse cara vende, Ivan? E assim, isso é um exemplo. Você começa a ver tantas coisas que a galera faz que você fica, cara, a cabeça explode, né? Ivan, quando você foi pro digital... Não é que você era novo no digital, você já estava no digital, mas você deu um mergulho que você falou, cara, eu quero surfar essa onda. Minha percepção é um mercado que até hoje eu não consegui me encaixar. Eu conheço muita gente, você deve conhecer muito mais do que eu, mas eu conheço, cara, muitos gigantes do digital. Só que eu sou do mercado corporativo. E no mercado corporativo, cara, todo mundo senta, conversa, não tem segredo, não tem panelinha, todo mundo conversa com todo mundo. No digital, cara, minha percepção, bolhas, onde você tem uma dificuldade enorme de acessar essas bolhas, aqui você não pode entrar, aqui ainda você não tem acesso. E, cara, por isso que eu sempre joguei muito sozinho, com as pessoas que são próximas de mim, que tentei ajuda, não consegui e tal. Eu falei, cara, vou traçar meu caminho, vou fazer do jeito que eu consigo. Como é que foi a sua recepção das pessoas no digital? Cara, foi muito boa. Eu fiquei muito feliz. Teve uma galera que me recebeu de braços abertos no digital, porque eu tinha muita sede de aprender, sabe, Marcelo? E eu sempre tive um posicionamento tranquilo, de humildade, de pedir ajuda. Só que eu também percebi, com o passar do tempo, que não era para mim, né? O digital, ele tem uma cartilha que serve para muita gente. E essa muita gente que eu me refiro, às vezes tem a tendência de te influenciar a usar a mesma cartilha, o mesmo procedimento deles. E eu não acredito nisso. Eu pensei que isso pudesse estar certo, mas depois de um tempo de experimentação eu vi que isso era uma ilusão, né? Ainda hoje eu vejo pessoas utilizando a fórmula de lançamento e se baseando em valores que deram certo para alguns players e que estão correndo em volta do rabo, cara. É impressionante, sabe? E pior, estão se endividando e dando dinheiro para uma galera que é especialista em vendas. Sabe o que eles vendem? Escassez. Eles vendem o que você nunca vai conseguir alcançar. É o próprio exemplo. Então assim, ó, eu faço isso, eu tenho performance fazendo isso. Se você quiser, você pode fazer. Eu te ensino como. Aí eles ensinam como. Só que esse como não se adequa, porque se é um como, é um impossível de ser executado, inclusive para essas pessoas. E aí você tá
o tempo inteiro pagando para essa pessoa. Para ter acesso a esse conhecimento, a esse método. Só que aí você vê que não funciona. E quando não funciona, sabe o que acontece? Você arrebenta a tua autoestima, porque você pensa que o problema está em você. Exato, você fala, porra, eu que não fui bom o suficiente. Eu que não soube executar. E esse cara continua vendendo, fazendo, transformando, e a vida dele pelo menos, a gente não sabe, o que ele mostra é só o palco, não é o bastidor. Prosperidade, riqueza. E aí, esse é um formato que, para algumas pessoas, funciona. Algumas pessoas conseguem usar esse benchmark aqui e fazer um modelo de negócio parecido, vendendo sonhos. E não a realidade. E aí, eu acho que é um processo exploratório, entendeu? Uhum. Que você, no médio e longo prazo, pô, eu acho que você gera muito mais problemas para as pessoas, porque hoje em dia, Marcelo, cada um é cada um, cara. Não existem regras que precisam necessariamente... As que servem para você talvez não sirvam para mim. Uhum. E tá tudo certo. Mas tem muita coisa que de repente que você faz que eu posso pegar um fragmento disso e adaptar para minha vida, porque nisso eu vou me dar bem. Porque os meus princípios são baseados nisso, eu sou bom nisso, puto, o que o Marcelo faz, eu vou testar desse formato. Agora, não existe alguém que chega com 100% das regras prontas sem te conhecer a fundo. Copia e cola. Não dá, Copia entendeu? E cola. Não dá. Então, eu acho que no médio, longo prazo, eu acho que alguns produtores de conteúdo na internet já quebraram a cara, né, em relação a isso. Ainda continuam, porque tem um nicho muito fortalecido, mas quando existe uma migração para o mainstream, cara, a migração para o mainstream, aí alguns quebram a cara. Porque é um jogo completamente diferente, né? É diferente. E realmente, cara, eu vejo que existe claramente esse tipo de... Até, cara, essa semana eu gravei muito conteúdo. Uma das pessoas que veio aqui, ele falou assim, cara, existe um grupo de pessoas na internet que vendem para as pessoas que estão mais na base, que estão começando, que ainda não tem acesso a recurso financeiro. Essa pessoa, ela quer a fórmula mágica. Ela deseja isso. Ela paga por isso. E ela paga por isso, porque ela tá sempre se culpando de que ela não foi bom o suficiente com o outro, então com esse novo ela vai fazer. E cara, assim, eu sou igual você, cara. Eu nunca teria orgulho de fazer isso. Eu não teria capacidade de falar assim, cara, porque tem gente que vende carro na crença da promessa. E aí perde o carro e o resultado não vem. E acaba a sua vida, cara. E às vezes até faz piada disso. Então isso, cara, isso realmente eu acho que é um negócio assim... Eu acho que talvez seja um mal necessário pra gente educar a população. Porque se você continua caindo nesse erro, tem alguma coisa aí que você precisa aprender. Então, de certa forma, eu não culpo, porque eu acho que tem aprendizado dos dois lados. Tem aprendizado dos dois lados. E quando você fala sobre essa necessidade da pessoa comprar a fórmula mágica, cara, eu acho que dá para fazer uma analogia para ficar bem simples para as pessoas entenderem, que é, por exemplo, a academia. Esses caras, os encantadores de serpente do digital, muitos, né? Eles são como se fosse aquele anúncio da academia em que você necessariamente... Você não está fazendo academia? Academia é fundamental no dia de hoje. Aí você vai lá e se inscreve na academia, vai a primeira semana, na segunda semana você vai mais ou menos, na terceira semana você já não foi, no segundo, terceiro, quarto mês você assinou um plano anual. Você não vai mais. Só que você continua pagando a academia para ir de repente uma vez a cada 15 dias, simplesmente para você ter o álibi com você mesmo, né? E num processo de comunicação interna mental, você se convencer de que você está fazendo algo, mesmo sabendo que lá no fundo você não está fazendo nada. Genial, cara. Não é isso? Genial isso. É basicamente isso que os caras fazem. Cara, assim, não, eu tenho que fazer preciso não se sentir tão mal. Eu preciso comprar um curso com esse cara vai mudar minha vida. Aí você vai e faz, e você vê que não dá, você fala assim, puta cara, o que esse cara tá pedindo, eu vou conseguir fazer. E aí você continua pagando, porque você acha que uma hora o resultado vai vir. Só que no final das contas, quando sua ficha cai, você gastou tempo, dinheiro, diminuiu sua autoestima, e nada daquilo que foi prometido que você se transformaria aconteceu. Só que a culpa não é do cara, a culpa é sua. Total, é isso aí. Eu sou esse cara. Cara, até eu gosto de assumir a responsabilidade em tudo, cara. Porque quando a gente terceiriza, não é mais seu o problema é do outro. Na hora que você começa a falar assim, cara, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu posso melhorar para eu evoluir aqui, né? Exatamente. E você conversou com muita gente incrível no seu podcast, né? Qual foi o episódio que mais explodiu, assim? Quais foram os episódios que deram mais audiência? Os que deram mais audiência, eles são de perfis que têm muita visibilidade no digital.
com pessoas muito já referenciadas. Tem 2 episódios que fizeram muito sucesso. Um deles foi com o Felipe Tito. Esse é o que eu ia chutar. Esse foi porrada, né? O Tito foi, porque Ele foi 2 vezes? Acho que... Não sei, será que foi 2? Acho que foi uma só. Uma só? Uma só. Mas antes porque teve Tito, corte pra cacete ali, né? O Tito é um cara muito bom, né, cara? Ele é um cara que vai, fala, mas muito questionado por alguns segmentos também, e ele adora isso. E um outro episódio que fez muito sucesso, quando eu só também gravava em áudio, que foi lá em 2019, foi com o João Adib. O João Adib nunca tinha gravado uma entrevista num podcast. E ele fala dos sequestros contigo. Ele nunca tinha gravado do helicóptero que ele comprou lá que veio pingando. Ele nunca tinha feito podcast? O João Adib nunca tinha feito podcast e o meu contato com ele era da época que eu apresentava o Globo Esporte, a TV Globo, porque ele patrocinava alguns quadros, algumas coisas da seleção. Uma vez eu fiz uma reportagem, ele me ligou agradecendo e eu fiz um contato com ele. Legal. Quando eu saí, eu falei, Adib, vamos gravar um podcast? O que podcast? Eu não sei o que é podcast. Ele falou tudo assim, né? Não sei o que é isso. Eu falei assim, cara, é um programa assim, chamei ele, eu gravava lá na Pod 360, lá no Bexiga. Ele foi, marcamos com antecedência, ele foi. Chegou lá, expliquei pra ele o que era, e eu fiz uma provocação. Eu falei assim, Adib, cara, você gasta uma bala com o anúncio, por que você não começa a produzir conteúdo? Por que você não começa a produzir conteúdo? Você acabou de me dar uma entrevista aqui que é incrível, monta o seu podcast, vamos bater um papo, se você precisar da minha ajuda, pode contar. Você, cara, eu acho que com a sua história, você é o grande player da tua marca. Você precisa ficar contratando os outros. É interessante isso aí. Falei, cara, você tem que montar uma palestra. Não tem palestra. Monta uma palestra, faça uma palestra, monte podcast. Vamos marcar uma conversa lá no CIMED. Um mês depois, fui lá, montou um almoço na sala dele pra mim, contratou um buffet. Cheguei lá e sentei com a Adib e a gente bateu um papo super legal. Né? Eu coloquei pra fora todas as ideias que eu poderia contribuir com ele naquele momento, porque eu tava vivendo aquilo. Eu tinha acabado de voltar da Califórnia, cara. Eu fiz um treinamento rápido em Stanford. Eu tive a oportunidade de ficar 15 dias lá. O que você estudou no lá, Vale do Silício? Eu estudei inovação com o professor Fred Kabili. Inovação e tendência. Uau, que demais. E quem me bancou esse curso foi a Seara. Que legal. Escola de Negócios Seara. Os caras me contrataram como influenciador e me deram esse curso em contrapartida. Porque eles estavam oferecendo o mesmo pacote para os clientes, os supermercadistas Seara, os que mais vendiam. Demais. Chamaram 5 influenciadores e me chamaram. Eu já estava em Nova York, fui ver o US Open, me mandaram para lá e aí minha cabeça explodiu. Porque daí eu fiz um tour lá por qualquer lugar. Um curto espaço de tempo foi o suficiente para voltar cheio de insumo, né? Num período que eu tinha saído de TV. Aí eu peguei desse monte de provocação para o Adib. Sentou eu, a equipe dele, o cara de marketing. Só que aí, Marcelão, é muito louco, né? Porque nessa época eu sou muito ingênuo para muitas coisas. Eu vomitei tudo. Aí tudo os caras falaram, faz isso. O cara... Falei, vamos fazer tudo junto, Adib. Vamos fazer tudo junto. Vai falar aqui com o meu cara do marketing. Peguei o contato do cara do marketing. Até hoje eu tô esperando o retorno do cara do marketing dele. E fizeram tudo. Entendeu? Isso é foda, né, cara? Mas tá tudo certo. E aí eu acho... Hoje eu aprendi a lição. O Adib virou um grande produtor de conteúdo. Eu tô contando essa história do Adib, que eu admiro bastante, que eu acho um cara super bacana, que entendeu como se posicionar de uma maneira extremamente assertiva no segmento dele. Tô dando um exemplo do Adib, porque você me falou desses produtores de conteúdo. Então, mas aí se você me pergunta, é a entrevista que você mais gostou? Não. Para mim, a melhor entrevista que eu fiz até hoje é com um cara chamado Fred Gelli, da Tátil. Você conhece o Fred? Sei quem é, genial, puta palestrante. O Fred Gelli é um cara que opera numa outra perspectiva, num outro nível, num outro paradigma. Ele está anos-luz na frente do que a gente está fazendo aqui. Então inclusive, quem me indicou o Fred foi o Alfredo Soares, que na época falou, você vai gostar do Fred. Então o Fred, cara, assim, ele, numa entrevista que eu fiz com ele me fez eu pensar lá na frente, me gerou alguns anos de evolução. É mesmo? Só pela maneira como ele processa as coisas, né? Então, e o podcast enriquece muito a gente, né? Quando você divide ideias com as pessoas. Esse é o lance, né, cara? A gente senta aqui, cara, a gente tá se forçando. Eu não sei com qual frequência você gosta de gravar. Eu gravo semanalmente, a não ser que eu esteja montando graveta. Essa semana eu gravei 3. Mas o meu ritmo, que é bom, que me dá tempo para eu ter liberdade de pensar, de pesquisar, é uma vez por semana. Mas é uma disciplina de estudo, se você parar para pensar. É uma disciplina de estudo. Porque sua cabeça frita, meu. Você precisa elaborar um raciocínio, você precisa fazer boas perguntas, você precisa ser conclusivo em algumas coisas, né? Porque você tem que ter um respeito com a audiência que está te acompanhando para entregar um produto de qualidade. Total.
A galera espera isso, né? É, a galera de você. espera. E é legal o feedback, né, cara, que você recebe. Eu não sei se você recebe esse mesmo feedback quando você tá no mainstream. Ele é similar ao que... Porque, cara, o que você falou, tá vivo, né? Você tá recebendo ali na hora. Não, recebe sim, porque, como eu te disse, né? Hoje, quando você tá no mainstream, mais uma vez, eu usei esse mainstream desse ano para produzir conteúdo pro meu digital. E aí vira um regaço, entendeu? Então vem opiniões divergentes, opiniões convergentes, mas gera também. Eu acho que quando você... Porque o mundo hoje é muito plataforma, né, Marcelão? Não dá para você produzir só num canal, cara. Não dá. Não dá. É ecossistema. Eu comecei agora, por exemplo, ó, mais uma vez impulsionado pela Giovana. Ela falou assim, ó, nessa estratégia, vamos entrar com esporte, Instagram e TikTok, desobediência produtiva, YouTube, Spotify e LinkedIn. Nós vamos começar a produzir conteúdo pro LinkedIn. Faz uns 6 meses que eu comecei a produzir conteúdo. Ninguém olha isso direito. A Renata adora o LinkedIn. Todo dia. Todo dia. Todo dia? Todo dia tem um negocinho lá. E aí o que eu comecei a fazer? Olha que legal. Eu, há mais ou menos uns 3, 4 meses, eu fui fazer um evento pro pessoal do Itaú. Aquele BUPJ, né? A parte de pessoa jurídica do Itaú. Das né? empresas. Pequeno e médio empreendedor, né? Eu fui fazer. E aí eu fui pro evento, só que eu fui com uma outra perspectiva. Eu falei assim, cara, eu quero entender. Os caras estavam lançando a campanha com o Ronaldo e eu era o apresentador. Então me chamaram, eu falei, cara, se me chamaram é porque é um negócio grande. Mas por que eu fui chamado? Eu fui chamado pela minha volta ao esporte. Sua? Volta ao esporte. Ah, entendi. Os caras, pô, vamos trazer um cara que foi a fala mesma bem, onda, que tem uma identificação com o esporte. Nosso embaixador é o Ronaldo, vamos chamar o Ivan para apresentar. Fui. Só que eu fui com uma outra mentalidade. Eu não fui como eu ia nos outros eventos. Foi contratado, vou, entrego, palei o roteiro, o script, vou embora. Eu falei, não, eu quero entender. Aí eu fui conversar, comecei a perguntar. Cheguei antes no evento, no briefing eu já me interessei pra caramba. Falei, cara, qual que é esse esquema de vocês? Por que vocês estão fazendo? Quais são os valores, visão, missão? Como que funciona? Aí eu fui entendendo. E no evento, quando eu fui fazer, fiz uma puta entrega pros caras. Assim, como se eu fosse parte do time. Legal. Sabe? Depois que eu fiz essa entrega, e me relacionei muito bem com todo mundo, eu falei, cara, a Giovana falou assim, você vai agora montar um artigo pro LinkedIn. Senta e escreve. Aí eu peguei, sentei e escrevi. No mesmo dia eu publiquei com fotos que os caras me deram. Cara, olha que canal. Todo mundo do Itaú, assim, a grande gestão do Itaú se surpreendeu. Falou, puta, que cara legal. O que esse cara escreveu? Extra, over delivery. Não. Mas, cara, legal. E eu escrevi porque eu achei mesmo. Foi muito bem organizado o negócio. Então, fechei um pacote com o Itaú. Você tá brincando. Entendeu? Por causa desse Não, aí agora, por exemplo, semana passada eu fiz um outro evento. Aí já tinha feito um outro. Os caras foram entrevistar a Rebeca Andrade. Quem mesmo? Ivan Moné. Evento com a Rebeca Andrade. Outro evento com o Ronaldo. Ivan. Então, e aí o ano que vem a ideia é a gente fechar coisas. Por quê? Porque é uma entrega que ultrapassa aquela entrega superficial que você é contratado para fazer. Então, hoje, por exemplo, eu entendo exatamente os 7 princípios da marca, o que direciona, quem manda, quais são os desafios, porque eu estudei o case dos caras. Aí quando eu vou prestar um serviço de mestre de cerimônia, de palestrante, o que quer que seja, eu estou envolvido com a causa. Total. E aí eu escrevo sobre isso, por exemplo, no LinkedIn. Cara, isso é bom para mim do ponto de vista de contratação de outras empresas. Cara, isso me garante palestra. E é um canal de distribuição que eu não estava atento, percebe, Marcelo? Não é interessante isso? Cara, esse canal é um canal que eu acho que é pouquíssimo explorado. É pouquíssimo. Quando eu decidi que eu ia me tornar um palestrante sério e eu fiz um curso com um cara e o cara falou assim, o melhor canal para palestra, LinkedIn. Faço post todos os dias. Marco os heads de RH, porque são eles que me contratam. Esse cara é um dos maiores um dos mais contratados palestrantes do Brasil. Não é o que mais fatura hoje, tem palestrantes muito mais famosos, mas, cara, o cara faz, sei lá, quantas palestras por ano. Cara, tipo assim, 180 palestras por ano, sabe? É um negócio maluco, assim, a quantidade de palestra que ele faz. É muita coisa. Você imagina se fazer 180 palestras por ano? Aí tem que estar... É isso, né? Tem que viver disso, porque o cara vai viajar pra caramba e tudo mais. E você fala muito da Giovana. Me conta da Giovana. Quem ela é? Há quanto tempo vocês estão juntos? Cara, a Gil é um... Eu até mandei uma mensagem para ela hoje, de manhã, porque é muito louco, Marcelo. Eu tô com 48 anos, né? Fiz agora em outubro. E quando eu olho assim para minha trajetória,
Eu fui casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Quais idades eles estão hoje? A Mel vai fazer 12, a minha menininha, e o Lu vai fazer 10. Meu, eles estão grandes, cara. Estão grandes, cara. A Mel tá com 12 anos 12 já. 12 anos, cara. Cara, é uma mocinha. Mocinha, cara. E quando eu olho... E a Giovana tem 25. 25, né? Então, fazendo a conta rápida, Giovana... 23 de diferença? 23 anos. 23 anos de diferença. 23 anos de diferença. Então, assim, quando eu olho pra minha trajetória, eu noto que eu nunca, Marcelo, tinha de verdade provado o que era o amor, sabe? O amor mesmo. Recíproco. Não de um lado. E você tá falando de homem e mulher. Amor de homem e mulher. O amor de homem e mulher. De uma parceria eu nunca soube, porque eu nunca recebi. Entendeu? Eu nunca recebi. Eu dei, mas eu nunca recebi. Não nessa intensidade. Com certeza você recebeu amor, sim, mas não nessa intensidade. Eu entendo o que você tá falando. Não nesse entendimento, assim, né, que a gente tem. De cumplicidade de verdade. E hoje, a Giovana, ela é uma pessoa que é muito presente na minha vida, porque ela é minha sócia, né? Então a gente faz tudo junto. Ela provavelmente hoje estaria aqui se ela não tivesse uma reunião de outro negócio que ela tá fazendo. Mas ela surgiu aleatoriamente na minha vida. E olha que curioso. Se não fosse uma única pessoa, no único momento, em um contexto específico, no timing que tinha que acontecer, eu provavelmente nunca teria conhecido a Giovana. E quem nos apresentou foi o Bruno Bernardo. Que a gente não acredita, né? Foi o Bruno. Eu estava num dia, numa segunda-feira de 2021, uma segunda-feira qualquer de maio. Bruno tinha conhecido ela pelo digital, que se interessava porque ele fazia publicidade, o Lab. E aí eu gravava meu podcast lá no Lab. E a gente tinha umas unidades de negócio juntos com os meninos. Ele pegou e chamou ela para conhecer, ela falou o que fazia. E eu estava atrás, eu tinha comentado com ele poucos minutos antes que eu estava atrás de uma social media, alguém que tivesse a lente da nova geração, né? E ele bateu um papo de 20 minutos com ela e falou assim, cara, tem um cara que precisa de você. É o Ivan Moré. Você conhece? Eu falei assim, não conheço. Nem te conhecia. Não conheço. Ele trabalhou na Globo há muito tempo, tal. Aí ele pegou e subiu. Ivan, eu queria te apresentar a Giovana. Eu falei, oi, tudo bem? Eu tava numa ligação. Espera um pouquinho, eu tava numa reuniãozinha só de áudio mesmo. E aí deu 10 minutos, ela falou assim, esse aqui é a Giovana. Eu falei, eu lembro dele, você trabalhou na Globo. Eu falei, trabalhei, tudo bem. Então, ela é social media, eu acho que vocês têm alguma coisa a ver. Senta e conversa. Eu falei, claro, eu tô procurando uma social media. Você é? Então sou, mas eu trabalho no Parque do Ibirapuera e também numa produtora. Tal. Eu falei assim, eu tô precisando disso. Em 5 minutos nós nos ajustamos. Ela topou fazer um freela para mim, para algumas coisas que eu precisava. E eu falei, então já vamos começar a trabalhar, porque eu tô com um monte de coisa que eu quero fazer aqui, eu quero sua opinião sobre se eu tô fazendo certo ou não, sobre tendência. E batemos, e a gente se ajustou muito rápido. Deu um mês, ela abandonou os outros 2 trabalhos, e eu comecei a repassar o trabalho de agenciamento, de evento que eu faço, tudo para ela. Eu falei assim, olha, quanto você ganha? Eu não posso te pagar. E na época, cara, eu tava numa pindaíba, Marcelo, que eu tava, puta, cara. É mesmo? Foi difícil, porque... Foi na transição. 2021, eu tava, assim, enfim, pagando pensão alto pra caramba. O mercado na pandemia, lembra que tava um mercado difícil, os eventos cancelados? Cara, eu tive tanto evento cancelado na pandemia, cara. Tinha muita coisa planejada para eu fazer em 2020 e 2021 e que foi cancelado, né? E aí eu não estava preparado, 100% preparado para o digital. E eu falei para ela, olha, eu posso te pagar um fixo, eu me lembro na época, de R$ 2.500 e eu te dou um percentual do que eu fechar de negócios. Pode ser? E aí ela começou a trabalhar pra caramba e tal, e o negócio virou. Quando ela chegou, o negócio virou. E ela começou a ganhar bem e eu comecei a ganhar melhor. E a gente ficou 1 ano e meio sendo melhores amigos e melhores e parceiros de trabalho. Tanto que a gente viajava, cara, a gente dividia quarto de hotel e cada um dormia numa cama às vezes e tinha regra para usar o banheiro. Então assim, com o maior respeito, até porque a Giovana tinha um namorado na época. Então assim, eu sempre tratei, olha para você ver que ironia, cara. Eu falava que eu não sabia se ela era a minha irmã mais nova ou a minha filha mais velha, porque ela tem idade para ser minha filha. Sim. Mas eu tinha um carinho e uma proteção com ela muito grandes. Muito grandes. Só que o tempo foi passando, cara, e minha mãe é testemunha, as pessoas próximas testemunha, as pessoas perguntavam, você não tá de rola com essa menina, né? Eu falei assim, hipótese nenhuma, pelo amor de Deus. E eu tinha o maior respeito, sabe, por ela. Eu até chegava num ponto de não beijar a Giovana. Para as pessoas não confundirem e para eventualmente se ela confundir alguma coisa ou achar que eu tô tirando uma casquinha, porque eu acho isso horrível. Eu te entendo. Né? Pra não parecer, né? Você fala assim, cara, não. A gente se cumprimentava de soquinho, né? Só que chegou um momento, cara,
que eu vivia pulando de galho em galho, porque eu estava solteiro, não me dava bem com ninguém. E eu estava, Marcelo, num processo de sofrimento. E aí eu descobri, posteriormente, que eu estava em depressão e não sabia. É mesmo, Tava. cara. Eu estava em depressão e não sabia. Né? E O aí, que era a depressão pra você? Era de puta, cara, desânimo, difícil de sair da cama, difícil de progredir? olha, eu tive Covid, em 2021 eu tive Covid forte. E eu fiquei 9 dias na semi-UTI. E aí os 9 dias que eu fiquei, eu estava isolado e não podia entrar ninguém. E eu também não podia sair da sala. Só entrava uma pessoa, toda... Porque se eu pegasse uma pneumonia eu ia morrer, porque eu estava com o pulmão comprometido, porque eu estava na semi-UTI. Ela falou assim, você tem que tomar antibiótico. A minha médica falou, você tem que tomar remédio muito forte, você vai ficar em isolamento. E eu me lembro, cara, que de lá da semi-UTI eu dei uma palestra. Que tinha uma palestra fechada para um pessoal da Associação Comercial de Goiânia. Caramba, cara. Uma palestra da semi-UTI. Do hospital da semi-UTI, cara. Acesso, fudido. Dei, fiz um enquadramentozinho ali, em pé, tal, a cama do lado, tal. Dei uma palestra ali. E só que nesses 9 dias eu fiquei muito triste, porque eu não conseguia tomar vento e nem sol. Eu não conseguia tomar um raio de sol. E depois desses 9 dias eu saí de lá, fiquei feliz por ter saído, só que a rebordosa que o Covid me deu, ele me tirou muita concentração e me tirou um pouco de tato e sensibilidade. Eu não tinha sensibilidade, encostava na minha mão, não sentia encostando. É mesmo. E essa uma semana depois que a médica falou assim, fica de repouso na sua casa. Eu estava morando improvisado, num apartamento pequenininho, porque por conta do litígio que eu tive com a minha ex-esposa, e eu não podia ver meus filhos, eu não tinha estrutura dentro de casa, eu não tinha talher, não tinha nada. E eu não tinha perspectiva, meu trabalho ficou meio bagunçado e minha cabeça bagunçou de vez. E nessa época, a única pessoa que me dava força era a Giovana. Tava, você tá precisando de ajuda? Você quer alguma coisa? Puta, vamos fazer alguma coisa. E eu tava muito triste, cara. Então eu tinha vontade de morrer. Caraca. Eu queria, tipo, eu não tinha vontade de me matar, mas você pensa umas bobeiras. Aí você fala, puta, cara... E os meus dias eram muito tristes, cara. Eu chorava muito à noite, eu tinha dificuldade para dormir, eu tinha dificuldade para ler. Eu não curtia uma série, eu ficava perdido no meio da série. Foi o rebote do Covid. E nessa época, me deu muita tristeza, eu emagreci muito. Minha vida estava de perna pro ar. E foi o suporte por meio do amor e o carinho de poucas pessoas que eu fui aos poucos saindo. A galera do Lab me ajudou bastante também. E nesse momento, eu percebi que a Giovana... era uma pessoa que gostava de mim, gostava da minha pessoa. Eu tinha uma gratidão muito grande por isso. Até que, num determinado momento, eu me sentei na minha terapeuta, eu faço terapia toda semana, e aí eu falei de uma relação, falei assim, pô, tô procurando uma pessoa, né, Catarina, legal, porque eu acho que eu vou pensando em namorar, tal, não sei o que. Ela falou assim, Ivan, essa mocinha que vem aqui, que é a Giovana, que inclusive a Giovana é na terapia comigo, falando de sala, esperando. É sério? Porque a gente vivia colado 24 horas, cara. Trabalhando, fazendo 24 horas. Ela falou assim, você já parou pra pensar que vocês têm uma energia de casal? Eu falei, Catarina, como assim? A Giovana é como se fosse a minha irmã mais nova. Eu falei, Ivan, não, vocês têm uma energia de casal. E a sensação que eu tenho é que você é apaixonado por ela é apaixonada por vocês e vocês não se perceberam. Você está falando sério? E fui no fim de uma sessão. Aí eu falei, eu vou olhar pra isso. Marcelo, quando eu falei eu vou olhar pra isso, tava mais que apaixonado já. Você tá brincando, Ivan. Uma loucura. E como é que sai daí? Imagina que ela já tinha terminado com o namorado. Sim. Como é que sai daí até dar o primeiro passo? Porque, cara, eu me coloco nos seus pés de você ser um homem mais velho, porque, sim, cara, você sabe, eu me separei também. E a gente conhece muita gente, só que a gente quer a pessoa certa, né? A gente dá tempo, sim, ao tempo para a pessoa certa. E aparecem também na minha vida mulheres mais novas, e eu vou te falar que eu sempre fui muito preconceituoso. Eu também. Você e a Giovana foram responsáveis por mudar minha mentalidade. Que legal. Porque eu olho para vocês e eu vejo felicidade e verdade. E eu falo, cara, mesmo, olha como esse casal é feliz, cara. E ele é mais velho que ela, e ela é mais nova que ele, e olha como ela se relaciona com a família dele, com os seus filhos. Vocês mudaram minha mentalidade. Oh, que legal, como é que dá o primeiro passo? Marcelo, que legal. Pô, primeiro, muito obrigado, né, por essa referência. Eu fico feliz em saber, cara, que a gente criou essa transformação. Fê, me dá mais uma água, por favor. Porque nós somos muito genuínos mesmo. Traz 2 logo, por favor. Nós somos muito genuínos mesmo, né, assim, em relação ao que a gente sente um pelo outro. E a gente enfrentou
muita dificuldade, preconceito da sociedade. Aí quando você me pergunta como se dá o primeiro passo eu dei, cara, num dia que a gente se olhou num quarto de hotel, que a gente estava fazendo um evento juntos, bem longe de São Paulo, e que a gente estava conversando. E foi inclusive um dia que eu recebi uma notícia ruim, chata, de um processo. Enfim, eu estava muito triste, estava longe de São Paulo. Eu falei, acabou o evento. Falei assim, a gente vai pegar o voo amanhã. Ela falou assim, vamos tomar um vinho no quarto? A gente sempre tomava vinho, mas para conversar de amigo. A gente é amigo. A gente Cara, que louco amigo. Isso. Aí fomos tomar um vinho, eu tava triste, ela fez um carinho no meu cabelo e tal. Aí quando a gente viu, a gente se beijou e aconteceu. Eu falei, pelo amor de Deus, desculpa. Ela, não, tudo bem. A gente parou imediatamente. Porque a gente tá confundindo as coisas. Foi natural, não teve conversa, foi natural. Não, foi natural. Aí estamos confundindo as coisas. Dormimos, no outro dia acordamos, passou 2 dias, ela falou assim, cara, vamos continuar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem junto. Você topa fazer uma viagem? A gente tá precisando dar um tempo. Eu falei assim, então vamos pra Chapada dos Veadeiros, que é um lugar místico? Ela falou assim, boa. Vamos pra Chapada dos Veadeiros. Comprou uma passagem para dali uma semana, pra Chapada dos Veadeiros. Ficamos lá uma semana. Só nós dois, no meio das cachoeiras, contemplando aquele ambiente específico e bem místico, né? Muito conectado com a natureza, que a gente foi se entender. Daí a gente percebeu que nós estávamos apaixonados. Só que até aí era ficar. A gente ficava, tá, um mês ali ficando e tal. Até que um mentor nosso, que é o Thiago Shimada, que ajudava a gente na mentoria do nosso negócio, ele falou, olha só, começou a gerar ciúme. Porque, tô ficando com ela, tá ficando comigo. Só que eu tinha, por exemplo, eu fazia um treino numa academia específica, tinha uma moça lá que me olhou, e que a Giovana, antes de eu ficar com ela, já tinha percebido que eu tava paquerando a moça. Aí os caras chegaram e falaram assim, ela pediu seu telefone. Eu falei assim, pode dar. A Giovana ouviu aquilo, ficou puta, mas não falou pra mim, orgulho, né? Aí chegou e foi lá mexer os contatinhos dela, ela chegava, oi, hoje eu vou sair com fulano. Eu falei, você vai sair com fulano? Que fulano? Mano, sua conta. E aí eu comecei a ficar puto. Porque eu tinha ciúme, ela ciúme. E aí nós começamos a tretar. Aí começamos a se maltratar no trabalho. E levamos isso pro Shimada. Ele falou assim, é o seguinte, bicho. Vocês não perceberam que vocês não podem ter um relacionamento aberto? Você é apaixonado por ela é apaixonada por você. Isso é evidente. Então toma vergonha na tua cara, você que é o homem, e pede ela namoro agora. Caralho! Na frente, assim. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, você aceita namorar comigo? É lógico que eu aceito. Desse jeito, foda! Não é legal, cara? Pô, do caralho! Então, e aí, nesse jeito, depois de um mês dessa situação... Um mês que a gente tava meio ficando ali, começamos a namorar. Só que esse começar a namorar foi tão verdadeiro, Marcelo, que eu falei... E ela tava saindo de um apartamento com uma amiga. Ela falou, eu vou procurar um apartamento. Eu falei assim, negativo, eu tô morando numa casa, você pode vir aqui pra casa. Tipo, já vem aqui. Ela falou assim, eu vou temporário, tá? Tá até hoje. A gente começou a namorar num dia, no dia seguinte ela já foi pra minha casa e hoje a gente é casado. Cara, que louco, cara. Só que quanto tempo vocês estão juntos? Desde dezembro de 2022. 22. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. E o mais legal disso tudo foi que no processo todo, os meus filhos, que viam a dor do pai na separação, porque toda a estrutura ficou com a mãe, né? A mãe era a pessoa... Você que se mudou, você que saiu de casa. Ela ficou no apartamento, ela ficou com o carro, ela ficou com tudo. Ficou 1 ano e meio até as coisas se resolverem. Mas assim, a estrutura de escola, de pagar isso, a organização das crianças, ela montava tudo. E o papai se lascou, porque o papai foi para um apartamento, mas o papai era o responsável por todas as contas. O papai era impedido de ver as crianças num apartamento que era do papai, né? E a mamãe impediu o papai de subir no condomínio. Então a gente não tinha uma decisão da justiça, ela não me permitia ver as crianças. Duro. Até que a guarda hoje é 50-50. Metade da semana com o pai. Eu levei ela na escola. A Mel vinha comigo só hoje. Só que pediu para vir um dia antes. Olha que delícia. O irmão não quis. Então isso é muito satisfatório. Mas foi um processo. E nesse processo, eles viam a dor que eu sofria, os 2 filhos, e viam a força que a Giovana me dava. E nessa época eles eram apaixonados. E o sonho da vida deles era que o pai tivesse uma namorada como a Giovana. Isso se realizou, Marcelo. Hoje, cara, eles são apaixonados pela Giovana, a ponto de existirem situações constrangedoras, como irmos a um aniversário do meu filho, na casa da mãe dele, que eu sou impedido de ir, mas ele pediu no Viva Voz telefone, falou assim, meu presente de aniversário, o papai no aniversário, você deixa? Ela falou assim, sob essas condições, deixa. Aí a gente chega na festa,
Primeira vez que eu levo a Giovana pro público da ex-esposa. Oi, tudo bem? Cheguei, oi, tudo bem? Tô chegando lá. Um monte de gente na festa. A mãe inventa. Pra que a gente vai dar o primeiro pedaço de bolo? Pra Gil, meu filho. Nossa. Na frente da mãe. Aí a gente... Então, mas isso tudo gera aprendizado. Mas mostra que criança não mente, né? E exatamente. Não mente. Essa verdade ninguém pode questionar. Não pode questionar. Então, esse processo como um todo e a proximidade dela com os meus filhos fez com que hoje, olha que loucura, né, Marcelo? Eu fui casado por 10 anos. Eu nunca tive um lar. Hoje eu tenho. E isso me fez, olha, eu vou te contar uma outra história que as pessoas não sabem. Isso fez com que eu, lá em 2016, fiz uma cirurgia de vasectomia, revertesse a minha vasectomia esse ano, já deu certo para ter novos filhos. Cara, que massa, cara. Não é legal? Parabéns, cara. É isso. Eu lembro de você ter contado esse negócio, cara. Meu, que interessante isso. Agora, cara, me explica uma coisa. Quão difícil foi, quão difícil é? Porque como eu te falei, do mesmo jeito que você era preconceituoso, eu também era. Sim. Porque eu olhava, cara, pessoas que não tinham nada a ver comigo, com pessoas mais novas, e eu não entendia que aquilo ali não era um relacionamento. Aquilo ali era uma troca de favores. Era uma troca de favores. Eu sei. Isso tem muito. O que você tem é amor. É amor. Então, é verdade. Vocês vão casar, vocês moram juntos. Sim. O que você já viveu de desafio, de preconceito que você falou que tem? O que foi de desafio que você vivenciou que ainda é falta de desconhecimento, assim como eu tinha desconhecimento? Sim. O que você aprendeu que a gente precisa aprender? Por exemplo, existe uma situação, eu não sei se eu devia falar, mas eu vou falar, porque eu acho que faz sentido. A minha filha, esses dias, chegou em casa falando: Gil, a minha mãe falou que você é minha irmã. É que o meu pai acha que você, por você ser muito nova, então ele acha que você é minha amiga como se fosse minha irmã, por causa do meu pai. Ou seja, é uma tentativa de desqualificar a relação que eu tenho, né? Porque não entende o que eu vivo internamente. Né? Falei, nossa, que complexo às vezes, né? Orientar, enviesar uma filha. Colocar a criança isso. Nesse meio é desafio, é complicado, né? Mas, por exemplo, fisicamente, presencialmente, quando a gente começou, em muitos lugares que eu chegava, Gil, vem cá, você é sua filha? Sua filha? Né? Não, minha namorada mesmo. Tá tudo certo. Mas assim, eu não falava nem com provocação. Não, é minha namorada mesmo. Você nunca se incomodou? Não, nunca me incomodei. Eu estava preparado para isso. Ela se incomodou muitas vezes, porque, principalmente por meio do digital, teve muita gente, muito comentário. Quando a gente postava as primeiras fotos nossas como casal, aí a Giovana recebia comentário seguinte: que bonito, hein? Se aproveitando e acabando com uma família que já estava construída. Nossa. Que bonito, hein? Oportunista pegar um cara que trabalhou na TV Globo. Sabe assim, colocando ela numa posição de carreirista, de aproveitadora, como se eu fosse o tio da lancha. Absurdo. Sabe? É o tio da lancha, cabeça branca. Piadinha em relação a isso. Só que, Marcelo, mais uma vez, quando você tem entendimento do que de fato do que existe, porque a gente corria um risco, eu e a Giovana, que era não dar certo. Nós começamos o nosso relacionamento com uma amizade muito grande e um senso de comprometimento profissional que se transformou depois numa paixão. E a paixão podia acabar. E a gente podia não ter maturidade, nem eu, nem ela, para lidar um relacionamento transgeracional, levar ele para frente. Só que esse foi o desafio. Nós sempre tivemos acompanhamento profissional. Porque o cara que nos deu a mentoria profissional, que foi o Thiago Shimada, ele também é um estudioso de comportamento humano. E a gente achou por bem começar a fazer mentoria de casal uma vez por semana. Que demais. Quando a coisa começou a ficar difícil. Porque teve vários paus. Às vezes por conta de um mindset engessado que eu tenho em relação à nova geração, que se comporta de uma maneira completamente diferente. Às vezes por falta de experiência e maturidade dela em relação às situações passadas que eu vivi que não tem absolutamente nada a ver hoje. Então ciúme, principalmente de um lado ou de outro relacionado a isso ou aquilo. Liberdade sexual que você teve no passado e que hoje a gente tem um compromisso um com o outro. Então tudo isso foi tema das nossas conversas e muitas vezes deu pau e deu briga. Sabe? A maneira como você coloca o copo, vai fazer um ovo, faz errado. Não faz assim, meu amor. Mas você quer fazer... Quebra o pau. É geracional. A bagagem que ela traz é muito diferente da minha. E o tempo que ela tem de vida é muito menor do que o meu. Então, em muita coisa, eu sou experiente e, ao mesmo tempo, ultrapassado. Da mesma maneira que ela é imatura e conhecedora. Então, cara, foi muita briga. E essas mentorias,
elas acabaram com pelo menos 3 possibilidades. A gente nunca terminou. 3 possibilidades de encerrar o casamento, a nossa relação. Até que chegou um determinado momento que a gente falou assim: olha só, o que a gente quer é isso? Então vamos parar. Não existe mais esse negócio de ninguém solta a mão de ninguém por enquanto, porque agora a brincadeira ficou séria. Ficou séria a ponto de eu reverter meu processo de vasectomia, da gente marcar o casamento, de comprar as coisas, marcar tudo bonitinho pro final do ano que vem. Então, e aí teve uma aceitação muito grande da família dela, que tinha um certo preconceito pelo término do relacionamento anterior. Porque o relacionamento anterior dela se enquadrava no padrão de conto de fadas. Entendeu? Puta, e o moleque é maravilhoso. O moleque é maravilhoso. É um moleque, é um economista, tá na XP, bem sucedido, bonito. Bem sucedido, bonito, educado, gente boa e humilde. Só que não bateu, cara. E eu torcia muito pra aqueles casos. Pra você ter uma noção, Marcelo, pra você ter uma noção, cara. Eu fui no casamento em que ela foi madrinha junto com o namorado na época, da cunhada dela. Ela tava do meu lado quando a noiva jogou o buquê. A noiva jogou o buquê, ela tava do meu lado. Ela pegou o buquê e falei: ai, vai casar com o namorado. A primeira pessoa que deu um beijo nela foi eu, depois que ela recebeu o buquê. Que sensação. Mal sabia eu que ela ia casar comigo. Olha a ironia do destino. Mas eu falo isso com o maior respeito ao relacionamento passado, com o maior respeito aos envolvidos, porque isso é uma obra do destino. Né? Deus tem a nossa agenda. Não somos nós. Então, preconceito, brincadeira, provocação e incômodo, a gente sempre gerou. Mas precisa estar preparado para isso. Né? E ter coragem para assumir, Marcelo. Tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem, Principalmente para ela. A Giovana. E eu comecei ao sentar ao lado dela pra gente fazer reuniões, empoderá-la cada vez mais. Falei assim: cara, eu vou começar a te treinar, Giovana. Vou elencar os seus argumentos, vamos gravar as reuniões. Você precisa melhorar. Você vai começar a tomar a frente disso tudo. E aí esse empoderamento que eu dei pra ela, você senta pra conversar com a Giovana virou um avião. Ela virou uma máquina, Virou. Né? Eu acho que essa troca, ela é muito positiva, porque você tem muita bagagem pra dar, só que ela também tem muita bagagem pra dar. Porque, cara, pelo que você contou aqui, o que eu escutei de você falar, é que ela é dona da visão. Ela trouxe a visão. É ela que teve. Ela te provocou em coisas que talvez você tivesse com um ponto cego. Exato. Ou talvez com não tanta clareza. Mas ela parece ter uma visão muito importante. Isso não se adquire do dia pra noite, sem influência, né? Você sabe, Marcelo, depois eu vou até... A hora que a gente acabar esse papo nos bastidores, você é um cara muito especializado em vendas, em segmento corporativo, entende bastante do varejo. Eu vou até te pedir uma dica depois, porque a Giovana teve uma ideia recentemente, a gente vai colocar em prática, e eu preciso ouvir algumas pessoas, Legal. Sabe? É interessante sobre algum negócio. Cara, que animal, Ivan. E qual que é o seu momento hoje? Eu tô num momento de... cada vez mais... eu percebi... Eu tô num vórtice de transformação. Eu tô vivendo caos em muitos segmentos da minha vida. Específicos e pontuais. Mas, ao mesmo tempo, esse caos, ele tá trazendo coisas tão legais e transformadoras, possibilidades muito legais, né? E para lidar com tudo isso, eu acabei de ler ontem, inclusive, o Bhagavad Gita. Não acredito. Eu terminei o Bhagavad Gita. Você leu inteiro? Não, mas o Bhagavad Gita ele é curtinho, porque ele faz parte do Mahabharata. Mahabharata. O Mahabharata que é o grandão, e que o Bhagavad Gita... Pô, mas é um poema épico. É um poema épico. Não é simples de entender. Então, ele não é simples, mas quando você está muito na busca... Recentemente eu fiz uma 12 sessões com um líder xamânico chamado Felipe Rocha. É uma grande referência que eu tenho hoje, porque ele é um cara que lida muito pela perspectiva de como a natureza, os movimentos da natureza e o universo ele nos ensina os caminhos independentemente da sua religião, né? Ele trata muito de espiritualidade. Então, nesses 12 encontros, a gente falou sobre ensinamentos de Jesus, de Cristo, de Krishna, muito elevados, e eu estou num momento muito grande de busca interna, sabe, Marcelo? De uma busca espiritual para entender as adversidades da vida. Ele me deu uma pancada de livro para ler. Inclusive, você comentou um dos livros que eu Yogananda, verdade! Cara, Yogananda, peguei 2 livros, terminei 2 livros do Yogananda, peguei o Bhagavad Gita, que é super legal, e uma série, Khalil Gibran, Profeta, que viraram livros de cabeceira e de consulta diária. E aí, dentro desse processo,
eu fiz recentemente 2 consagrações de ayahuasca, e me abriu muito a perspectiva para um desenvolvimento espiritual um pouco mais aprofundado. Que massa. Eu estou um pouco em busca disso. Toda a minha literatura está voltada para isso e eu estou tentando aplicar nos pequenos desafios do dia a dia, né? Na discussão do trânsito, na tolerância com os filhos, no entendimento com a parceira, um pouco mais de serenidade para lidar com situações que as nossas emoções vêm muito à tona. Então eu estou muito no início desse processo como um todo, mas eu já tenho visto, porque eu estou me dedicando com reto esforço, eu já tenho visto alguns resultados no curto prazo e tem sido satisfatório, sabe? Então eu estou tentando continuar com os negócios, projetando perspectivas para 2025, mas ao mesmo tempo dando a mesma vazão para esse desenvolvimento da espiritualidade. E eu tenho um grande desafio, Marcelo, um grande desafio, cara, que eu não sei como eu vou realizar, que é montar algum tipo de trabalho social em que eu me comprometa pelo menos uma vez por semana, fisicamente, uma agenda minha, para fazer um trabalho voltado para o social, mas assim, urgentemente. Eu estou sentindo essa necessidade. Você sentiu isso? Eu sentia. Tá muito latente dentro de mim, sabe? Eu não sei como vai ser, de que forma vai ser, e eu tô com uma dificuldade para, assim, talvez tentar desenhar esse projeto. Esse ano eu gravei um podcast com o seu Eli Horn, da Cirela. Uau! O seu Eli Horn, eu não sei se você sabe, ele faz parte do The Giving Pledge, que é o grupo de pessoas que doaram em vida mais de $1 bi. Os gringos, gigante, todos Bill Gates, doaram. essa galera aí, né? E ele, na entrevista que eu fiz com ele, por um serviço que a gente estava prestando para a Cirela, a gente criou um podcast interno da Cirela, no final, ele olhou para mim e o seu Eli não dá entrevista, porque ele tá bem, sabe assim, ele tá com... Parkinson. Tá com Parkinson e às vezes no dia que ele não tá, que tá com mais... Tem assim, crises, né? Essas crises, ele fica contigo. No dia que ele foi gravar uma entrevista, cara, ele tava zerado. Zerado. Zerado, momentos, cara. E ele bateu um puta papo legal comigo e terminou a entrevista e falou assim, olha, seu Eli, eu gostaria de agradecer. Ele falou assim, ô Ivan, né? Eu gostei de você e eu vou te fazer um desafio. Eu vou tirar minha mão e a partir do momento que você apertar a minha mão, você topa fazer um trabalho voluntário comigo? O dinheiro que for necessário eu entro. Vamos desenhar um projeto que você vai fazer? Eu falei assim, tá bom, senhor Eli, vamos. E eu peguei, dei a mão para ele e a gente ficou de desenhar esse projeto. Tem uma pessoa muito querida que é o Orlando, que é o braço direito dele na Cirela, que ficou de costurar isso, porque a gente quer montar. Só que olha que oportunidade bacana, não é, Marcelo? Cara, que de fazer um trabalho com a isso. sociedade mesmo bacana, que eu goste, que eu possa fazer. E que detalhe, eu tenho a recorrência. Não é assim, vou fazer, eu vou assinar um cheque aqui, vou dar e esqueci, virei as costas. Não, cara. Toda semana eu quero ir, ou todo sábado de manhã, e eu quero pegar os meus filhos para ensinar que isso é importante. É um tipo de educação que eu preciso. Né? Então, esse é meu momento. Você me perguntou, meu momento é esse. Cara, você sabe que eu te contei nos bastidores aqui hoje de manhã que eu tava numa mentora espiritual. E ela fala muito sobre os karmas da vida e tal. E ela fala, Marcelo, às vezes eu encontro com uma pessoa e eu não sei se eu conheço ou se eu não conheço aquela pessoa, mas como eu posso ter feito mal para alguma pessoa na vida, eu compenso pelo positivo. Legal. Então eu vou te dar um exemplo. Olha o que essa mulher faz, cara. Eu desci hoje aqui de manhã e eu fiquei observando um rapaz varrer a calçada. E aí eu cheguei para ele e falei assim, bom dia, tudo bem? Mas você é muito caprichoso, hein? Eu tava olhando aqui, você realmente vai com todos os detalhes, não sei o que lá. Parabéns. Posso te dar um abraço? Olha, Nem conheci o cara. Que legal. Ela vem nesse prédio uma vez por mês, que é quando ela atende aqui em São Paulo. Aí ela dá um abraço no rapaz e fala assim, será que você consegue me esperar 30 minutos que eu quero te dar uma coisa? Aí ela sai, passa nos lugares que ela tinha que passar, tira dinheiro no banco e entrega para ele R$200. Esse cara começa a chorar. E aí ele começa a relatar o desafio que ele está passando em vida hoje. Esses R$200 é a transformação, que é o problema dele. Transformou a vida dele, cara. Ele estava com problema familiar, precisando de dinheiro, ele não tinha o dinheiro, não sabia de onde ia tirar. Ela foi lá e resolveu a vida dele. Percebe que isso é um projeto social? Se você fizer isso todos os dias na sua vida, com uma pessoa que você encontrar, você tem um projeto social. Pô, cara, que legal, Marcelo. Cara, olha que postura foda, né? Eu achei demais essa postura. Não, você acabou de plantar uma sementinha na minha cabeça.
Foda, né? Isso é um projeto social. Isso é um projeto social, cara. Isso é um movimento. Isso é uma corrente que muda, né, a cabeça das pessoas. Você sabe que dentro das empresas, não sei se você viveu isso, Ivan, isso é um negócio que eu converso muito com o Murilo e com a Dani, com o Rodrigo, que eu imagino que o ambiente de televisão seja um ambiente pesado, de muita competição. É muito. Verdade. Né? O ambiente de um Nubank não é diferente. É pesado. Tem competição. Não é todo mundo que pode ganhar bônus. É só um percentual que ganha bônus. Aí na hora que você tem um percentual, existe uma competição. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar. E você deixa de se perceber como ser humano. Aqui você está presente como ser humano, a gente não está competindo. O Murilo Gun é tão genial que há 10 anos ele falava assim: todas as empresas se tornarão escolas. Escolas porque a gente precisa educar. E sabe o que ele fala agora? Todas as empresas se tornarão ambientes de cura. Porque da onde as pessoas estão ficando doentes? Na própria empresa. Cara, do nervosismo, do estresse, do WhatsApp 24 horas por dia, da cobrança, da meta, do bônus, seja qualquer coisa. Isso também eu vejo como um caminho. Porque a gente precisa mudar nossa postura em relação à vida pra gente começar a se perceber como ser humano, cara. Como pode nas empresas a gente ainda se tratar desse jeito pesado e aí sai e ignora tudo que você fez, toda a competição, tudo que você sentiu? Não dá, né, cara? Não dá, cara. Não dá, mas essa é uma colocação que faz muito sentido, né? Da mesma maneira que marcas têm a tendência de se transformarem em publishers, né? As marcas que produzem o próprio conteúdo para o mercado, de olho na transformação que elas geram e não no produto que elas vendem. As empresas necessariamente estão adoecendo as pessoas e cabe a essas empresas recuperar, cuidar essa mente, essas doenças mentais que estão sendo implantadas na cabeça das pessoas, cara. Tem muita doença mental hoje em dia. A quantidade de pessoa doente hoje, Marcelo, é absurda, cara. Olha as estatísticas são assustadoras, né? Não se dão conta, né? Eu acho que a gente tomou muito essa consciência depois da pandemia, né? Que a gente meio que deu um pause na vida e a gente foi ver como é que a gente tá. E a fotografia aqui da maioria das pessoas cara, não tá bom, a gente precisa arrumar isso daqui. O esporte ajuda a gente a mudar esse tom, né? Muda. E eu não sei se você lembra como é que a gente se conheceu, você lembra? Na natação, não foi? Na natação, foi no esporte. Como é que tá? Você, não o Ivan Moré do esporte, mas o Ivan Moré praticante de esporte. O que você tem feito? Tem nadado? Então, cara, eu tenho vontade de voltar a nadar porque eu explico para as pessoas que no período que eu comecei a nadar lá no Gustavo Borges, quando a gente se conheceu, e depois eu continuei nadando na companhia atlética, eu fiquei 7 anos. A natação, ela foi o esporte que mais me traz uma carga de endorfina e de bem-estar. Então, assim, corrida, tênis, bicicleta, academia, futebol, o que quer que seja, nada se compara para mim à natação. Ela me faz sair da piscina, cara, assim, ó, flutuando o resto do dia, é uma coisa enlouquecedora. Aí você me pergunta, por que você não volta, né? Então, cara, o que tem acontecido? Eu percebi, e eu mudei muito a minha rotina, influenciado por uma pessoa que bebe muito pouco, come muito saudável, que é a Giovana. Então, você começa a andar, você sai de um ambiente em que os hábitos são mais complexos, relacionados à bebida, à noite, tudo isso, e você começa a andar num ambiente mais tranquilo, em que tem uma pessoa que o tempo inteiro está cuidando da alimentação, está fazendo exercício, dorme cedo, você se sente estimulado. Então, parte dessa transformação, inclusive da performance profissional que eu passei a ter, Marcelo, foi a partir do momento que eu me relacionei com o álcool de uma maneira diferente. Eu sempre fui um cara de muita bebida. Não era pouca, muita. Até 2021, eu bebia exageradamente. Por conta de um exemplo que veio dentro de casa. Sabe, um alcoólatra dentro de uma casa, né, ele arrebenta todos os outros membros. E meu pai era essa pessoa. A gente tem uma família um pouco esfacelada por conta do alcoolismo do meu pai, que morreu alcoólatra aos 66 anos. Caramba, morreu por conta da bebida. Novo ainda. Super novo. E aí, eu tinha uma relação com o álcool que inconscientemente não era de repúdio, era de muito. Problema? Álcool. Problema? Álcool. Só que eu mudei essa perspectiva. Era um caminho de fuga? Muito. Não era um caminho de socialização. Você não bebia com amigos? Também. Só que também bebia sozinho demais. Tá. Mas bebia numa quantidade que é muito acima do normal.
né? E fiz muita cagada bêbado, me transformava muito. E eu sabia disso, mas eu não estava disposto a lidar com o problema. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu falei assim, tem que acabar. E foi justamente nesse período meio de tristeza, de crise, de pós-Covid, eu falei, cara, eu preciso ter hábitos saudáveis, eu preciso começar a todos os dias fazer um exercício físico. Primeiro, eu preciso começar a acordar cedo. Eu nunca gostei de acordar cedo. Assim, eu vou começar a acordar cedo. Não tem esse negócio, porque eu sou vespertino, porra nenhuma. Eu vou acordar de manhã, e vou fazer minha tarefa de manhã, e vou começar a dormir mais cedo, porque eu vou começar a dormir mais cedo, vou estar cansado. E vou cortar álcool, cara. Vou beber menos. Como você corta álcool? Mudando os ciclos que estimulam beber álcool, os ambientes. Sai fora, deixa de andar com quem bebe demais, com quem valoriza demais a bebida. Rompe com vícios, com ciclos antigos de comportamento. E aí eu cortei 95% dos amigos. Caraca. Você fala assim, mas como assim? Falo, não é que eu cortei. Coach tem muito bem querer, mas eu não vou mais. Não adianta me chamar para bar que eu não vou. Não adianta me chamar para churrasco para fazer isso, eu não vou. Porque todo dia de manhã eu vou fazer minha academia, eu vou fazer meu exercício, eu tenho minha alimentação regrada. E eu mudei essa perspectiva para ter um pouco mais de prosperidade nos meus hábitos e, consequentemente, isso se reverter na minha vida de trabalho e financeira, disposição. Eu nunca mais tomei uma Neosaldina. Faz 2 anos que eu não tomo uma Neosaldina porque eu nunca mais tive ressaca. E tomava muito? Muita. Por quê? Porque eu bebo muito pouco. Hoje eu tomo 2 taças de vinho por semana, 1 ou 2 long necks no máximo. Quando eu, vou comer um hambúrguer, dá um long neck para mim, um chopp, tá? Vou comer uma massinha no domingo, tá? Tomo uma taça de vinho, 2 taças, tá tudo certo. E eu tomava 5 garrafas de vinho no final de semana, sentava para tomar long neck, tomava 20 long neck numa sentada, entendeu? Que era normal. E vivia chapado. Isso me atrapalhava demais em relação à inflamação no meu corpo, à minha programação mental, e inclusive é o exemplo que eu dava para os meus filhos. Então eu mudei essa perspectiva e o esporte entrou. Né? Então eu não deixo de fazer esporte um dia, Marcelo. Recentemente eu tive que fazer a reversão da vasectomia, eu fiquei 2 meses parado, porque eu não podia fazer nada. Caraca! E agora eu tirei um cisto do joelho também. Tava com cisto no joelho. Puta, é verdade, a gente até se falou. Eu fiz uma cirurgiazinha aqui no joelho. Que saco essa que foi proveniente de uma outra cirurgia. Foi. Que cara. Uma outra cirurgia. E aí, cara, então assim, ontem e hoje eu voltei pra academia, eu tava na fisioterapia, tô fazendo exercício leve. Só que eu comecei a perceber que esse tipo de... Eu nunca fui adepto de disciplina. Achava que disciplina, porque eu sou bagunçado, eu funciono no aleatório. Porra nenhuma, cara. Isso vem muito da galera da TV, não vem? Vem. Do artista, do criatividade, exatamente. O excêntrico. Não. Aí eu percebi que disciplina pra mim me dá liberdade. Mas recente, tá? Recente, né? Aprendizado recente. Recente. Mas gerou uma transformação tão grande porque hoje eu tô satisfeito com o meu corpo, né? Eu tô satisfeito com o meu estilo de vida, os meus níveis de medição de check-up, tá tudo legal. Eu tenho colesterol alto, mas eu controlo com medicamento e tá tudo certo, porque eu comecei a equilibrar, eu cortei adoro carne, mas como bem menos carne. E tô investindo, cara, e tô pensando em voltar pra natação. Recentemente eu também tive uma inflamação, Marcelão, fazendo exercício errado, cara. Sabe, eu tive uma tendinite, aquelas coisas bravas de manguito, que ficou tão complicado que criou uma bursite. Caceta. Aí eu tive que tomar injeção, não conseguia fazer isso aqui. Mas agora, preparado novamente, eu pretendo voltar a nadar, cara, porque nadar é uma delícia, né? Quando você voltar a nadar, me chama, que eu vou fazer um treinão contigo. Faz muito tempo que eu não nado, cara. É mesmo? Quanto tempo? Ah, cara, desde aquela época. Desde aquela época. Eu nunca mais nadei, cara. Eu fiz... Teve uma época ali depois que eu me empolguei demais, fiz vários campeonatos, ganhava os campeonatos. Mas aí depois, cara, ex-atleta de natação, você cansa, né, cara? Você cansa. Chega uma hora aquilo ali começa a pesar. Vira meio que obrigação de novo, né? Vira obrigação e o técnico, o professor se empolga. Porque ele fala assim, caralho, velho. Você tá indo bem, meu. O cara nada pra caralho. Meu, você precisa ir pra competição. Aí você começa a ter competição e você se cobra e você quer ir bem, você quer ganhar. Porque você fala, eu fui atleta. Aí começa a voltar a cabeça do atleta. E nisso a Renata me ajudou muito. Porque um dia ela chegou pra mim... Porque daí depois disso eu fui pro CrossFit, também quis competir no CrossFit, e ela falou assim, vem cá, você pretende virar atleta profissional? Eu falei, não. Ela falou, então por que você tá fazendo tudo isso que você tá fazendo? Você tá fazendo isso por você ou por vaidade? Cara, na hora que ela me fez essa pergunta, caramba, meu amigo, ela tem razão. É vaidade. É o ego que tá falando aqui. Eu não sou mais atleta, eu não preciso ser primeiro lugar. É isso aí. Porque eu tava me lesionando muito, tava me machucando muito. Falei, cara, não vou fazer isso. E aí, eu também, para me tratar depois de uma cirurgia do joelho, eu fui fazer fisioterapia e obrigatório musculação. Você vai ter que fazer musculação agora. Cara, eu me animei tanto com musculação que agora eu tô
Eu tô vivendo como um fisiculturista. Legal. Tem 2 anos que eu tô treinando sério, cara. Mudei minha rotina completamente. E fazendo o seu banho de gelo, que é incrível, né, meu? 181 dias hoje. Hoje tava 16 graus e tava lá eu entrando na banheira de gelo. Já entrou? Nunca entrei, Top cara. entrar comigo? Vamos. Criei um novo quadro no meu Instagram. Vou te chamar pra gente onde eu entro na banheira de gelo com pessoas que eu gosto. Eu vou. Top? Top. Ó, topou ao vivo aqui, hein? Tá fechado, então. Eu tenho uma curiosidade muito grande, cara. Sabe por quê? Porque eu sou o cara... Se você me perguntar qual é o seu hobby favorito, eu vou te falar, sauna. Eu sou o cara mais maluco por sauna que existe. É mesmo, cara? Se eu pudesse, eu tomava 3 saunas por dia. Hoje de manhã eu já tomei sauna, né? Você faz com frequência? Todo dia. Você sabe dos estudos da sauna? Assim, eu já li alguma coisa meio por alto, mas você tem mais detalhes? Sei. É? E tem estudos bem fortes que eles comprovam a melhora da saúde cardiovascular. Para você que tem colesterol alto, vai te ajudar muito. Você entra uma vez, ele melhora tipo 20%. Você entra uma vez por semana. Você entra 2 vezes por semana, 40%, 60%. Eu não sei o número exato, mas é bem expressivo. Quando você entra todos os dias da semana, 5 vezes por semana, você, cara, chega muito próximo assim de tipo 90% de diminuir risco cardiovascular. Então eu sou esse cara. Porque às vezes eu entro 7 dias por semana. Porque o que eu faço? Caraca! Qual que é o seu protocolo? Quanto tempo você fica? Qual que é a temperatura mais ou menos? Eu normalmente, quando eu vou treinar, agora com o encerramento do programa na Rede TV, eu tô indo treinar um pouquinho mais tarde. Eu tava acordando às 5h30 para começar a treinar das 6 às 7. Aí eu treinava das 6 às 7 e entre 7 e 7h40 eu ficava ali na sauna. Mas aí você fala assim, você faz 40 minutos, eu tenho uma tolerância absurda para sauna, porque eu faço a vida inteira, desde criança. Meu pai era maluco por sauna, então eu sempre frequentei sauna. Mas, por exemplo, hoje eu fiz 25 minutos direto ali na Bodytech. É uma sauna forte. Seca ou úmida você faz? Úmida. Então, na Companhia Atlética já eu fazia ajuda no seca. pulmão. Tá. Na Companhia Atlética tinha seca, eu fazia seca. Mas na Bodytech tem a úmida. Então eu faço de 20 a 25. Às vezes eu teria o tempo de tomar um banho e voltar. Só que aí eu deixo para fazer no clube esse vai e volta, porque tem que trabalhar, tem uns compromissos. Então assim, de meia hora, 40 minutos até o banho, para mim, é o que contempla, a minha agenda contempla, né? Então pelo menos 25 minutos no pau, sauna quente, a sauna é quente. Então assim, eu entro, muitas vezes as pessoas entram e saem. E você tá lá. Eu tô lá quietinho no meu canto, coloco uma essência e tal. Aí quando tá estralando mesmo, o negócio é estralando, eu tô já quase caindo na pressão, aí eu vou tomar um banho gelado. Ah, você manda o gelado. Eu sou um cara que eu não posso ver uma cachoeira. Por isso que eu tô trazendo a sauna, porque eu não vejo a hora, eu sempre tive vontade de entrar num negócio de gelo. Não acredito. Eu vejo você fazendo de vez em quando aparece, porque o Instagram é aleatório, você entrega não. Quando eu vejo, eu falei, cara, isso deve ser uma delícia. Assim, não é fácil, não tô dizendo que é fácil, mas eu gosto do gelado. Mas é uma delícia. Porque o que você faz, de fato, o quente, ele mexe na pressão, né? Sim. Porque ele vasodilata, então sua pressão baixa, você fica com a pressão baixa. Então, ele é ótimo para dormir. Mas é excelente que você entra no gelo, porque o gelo é o efeito oposto. Ele vasoconstrição, sua pressão aumenta e aí você tem a descarga de adrenalina, que te dá energia pro dia. O gelo, cara, quando você entra no gelo, você ativa um sistema do nosso corpo que chama-se sistema simpático. Ele é um conjunto de hormônios que é liberado no nosso corpo que te prepara para luta e fuga. Então, quando você se depara, vê um cara botar arma na sua cabeça, cara, imediatamente esse sistema ele é ativado. E como é que ele dá essa descarga? Das primeiras coisas que ele faz, ele libera 530% a mais. Isso tudo que eu tô te falando é de estudo científico. Tá bom. 530% a mais de noradrenalina. A noradrenalina é uma adrenalina. Ele tá dando essa descarga no seu corpo porque você precisa, cara, reagir. Esse evento precisa ser uma reação. A noradrenalina é aquele hormônio que libera quando você, por exemplo, sofre um acidente. Às vezes você tá tão nervoso, Isso, tão você fica ofegante. Por exemplo, você tá com uma fratura exposta, você não tá sentindo. Porque o seu filho tá em perigo, você... Não, esse não. Esse não. Quando você se torna ofegante, você começa Esse é o noradrenalina. Noradrenalina, tá. Você começa a ficar ofegante, você tá entrando quase que em pânico. Tá. Esse é o efeito que dá. Por isso que entrar no gelo é muito difícil, porque você entra em pânico de verdade. Sim. Desde que você controla. Se você controla a sua respiração, isso não acontece. Então libera a noradrenalina, você começa a ter disponibilidade de glicogênio muscular no seu sangue, então você vai ter energia no seu sangue para você poder reagir. Você vai entrar em superfoco, cara. Você perde visão periférica e os pensamentos cessam.
É um negócio impressionante. O pensamento, ele some da sua cabeça, porque você precisa ter foco absoluto. Sua pupila dilata, você tá se preparando para isso. Só que o efeito mais legal que ele te dá essa energia é você saber que nada vai acontecer contigo, que você tá seguro. Só que ele aumenta 250% um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa e da motivação. Cara, por isso que quando você entra no gelo e você sai do gelo, você fala, caralho, eu fiz um negócio foda, porque é difícil. Mas você fica com essa energia ao longo do dia inteiro. Então você olha uma tarefa, você fala, eu vou fazer essa tarefa. Você olha o desafio ali, eu vou fazer esse desafio. Por quê? Porque você está motivado. Você tá cheio de dopamina. Ai, que legal, então, Marcelo. cara, é um efeito sensacional. Assim, todos os meus amigos que entraram sofrem, porque é dolorido. Mas na hora que você sai daquele obstáculo, que você fala assim, cara, que demais que eu fiz isso, você começa imediatamente a ter a sensação boa, porque noradrenalina já tá circulando no seu corpo e você já espreou dopamina no seu corpo inteiro, cara. Nossa, fora de ser anti-inflamatório, claro. Fora de melhorar a lesão, preparação muscular, cara, demais. Vamos fazer juntos que vai ser incrível. Ô Marcelo, como é que você mantém uma estrutura para você, assim, de banho de gelo para você fazer com tanta frequência? Frequência, né? Cara, é caro. Mas eu tenho caro, hoje, né? Assim, primeiro, cara, eu moro em casa. Tá. Você precisa ter um espaço externo, que senão mora tudo. Então eu moro em casa. Eu tenho uma parceira de gelo. Snow Go, minha parceira de gelo. Eles entregam gelo na minha casa. Eu comprei um freezer horizontal. Cabe uns 40 sacos de gelo lá. Tá, cada saco de gelo tem 5 quilos. Tá. E eu uso, cara, ele é ao longo da semana. Então toda semana tá acabando. A moça que trabalha lá comigo já sabe, liga pra eles repõem o saco, botam os saquinhos de gelo lá. Legal. Quando troca a água, eu boto 16 sacos pra chegar na temperatura bem baixo. E como eu faço todos os dias, cara, 2 a 4 sacos de gelo por dia tá excelente. Ah, então pera um pouquinho. Você quando troca a água, só que você coloca os 16. É, porque a água vem quente. Perfeito. Então você deixa... Como tá no freezer... Aquilo fica geladão, meu. Dá pra você fazer mais de um banho. Não é que você faz um banho, joga fora, faz um banho, joga fora. O freezer que eu uso, eu só guardo o saco de gelo pra ele ficar intacto. Tá. Só que onde eu entro, aquilo ali é um cooler. É um cooler? É um cooler. Então, de um dia pro outro, ele ainda tá cheio de gelo. Tá. Então a água tá bem gelada, porque ela já derreteu. Tá bom. Eu boto ele no nível certo pra tirar a água de baixo, que já tá mais quente, porque eu entrei. Tá. Então, cara, ele fica super gelado. Aí você joga 2 sacos de gelo ali, exatamente. O bicho trinca. Exatamente, aí fica gelado. Então, cara, tranquilamente, assim, quando eu boto bastante gelo, dá pra chegar a 2 graus. Chega tranquilo a uns 6 graus. E 6 graus, meu irmão, já é impactante. 6 graus é um regaço. 10 graus já é impactante, cara. Tá. Já é uma boa experiência, assim. Mas, cara, na hora que você entrar 2, assim, cara, você fala, caraca, que negócio. Você sabe que eu coloquei 200 pessoas pra fazer gelo, né? Não. Eu fiz um evento que eu botei 200 pessoas pra entrarem no gelo. Que legal. 95% das pessoas entraram e ficaram 3 minutos no gelo. E tava frio, cara. Até o Felipão que tava aqui entrou de roupa e tudo. Depois que eu botei as 200 pessoas no gelo, toda a equipe que tava conduzindo o evento, foi um evento de 200 pessoas, e teve várias atividades, uma das atividades foi o gelo. Todo mundo que tava coordenando o evento, ajudando o evento, falou, vamos lá pro gelo que a gente tem que fazer esse negócio. Aí eu fiz uma turma, eu tava com 2 banheiras que cabem 10 pessoas, então 2, cabe 20 pessoas, e eu levei 10 toneladas de gelo. Cara, a banheira era gelo puro, cara. Praticamente não tinha água, assim. E a galera entrou e ficou 3 minutos no gelo. Eu entrei 5 vezes, né? 5 vezes eu entrei, porque eu entrei uma com cada turma e depois eu entrei a última vez. Então, nesse dia, eu fiz 15 minutos no gelo. Cara, tava 0 grau. Ô, Marcelo, 0 grau. Normalmente o indicado de tempo é o quê? 2, 3 minutos? Cara, tem alguns estudos que falam que, assim, é 1 minuto por grau. Então, por isso que eu sempre faço 3 minutos. Porque, normalmente, eu tô próximo dessa temperatura. Tá. Mas o lance é, cara, respeita. Porque o gelo ele é perigoso. Então, se você exagera, às vezes você pode ter problemas nas terminações nervosas do pé, do dedo. Você pode causar uma sensibilidade. Então, é bom gradativo. Eu sempre recomendo assim, começa com 10 graus, 1 minuto. Aí vai subindo até 3. Depois você subiu até 3, vai baixando o grau de 10 até você chegar no 2 em 3 minutos. Gradativo. Aí você chega em 3 minutos, cara, 2 graus, 5 graus já tá
excelente, cara. Já tem todos os benefícios. Porque esse estudo que eu te citei aqui, a gente não tem muitos estudos porque ele não tem viabilidade financeira. Claro. Mas esses estudos, eles monitoraram as pessoas 1 hora no gelo. E a temperatura mais baixa que eles pegaram foram 15 graus, o que não é muito frio. Tá. Então, com 15 graus, você aumenta 530% na noradrenalina, aumenta a dopamina em 250%. Só pra você ter uma noção, quem cheira cocaína, aumenta a dopamina em 250%. Não. Olha o impacto que traz, cara. O gelo é impactante. Você sabe que, te contei, né, da minha separação. Quem me salvou, você passou depressão? Também. Quem me salvou? O gelo. O gelo. Foi o gelo que me salvou, cara. Que legal, Todos esses pensamentos que você teve, cara, de questionar a própria vida. Cara, eu tive tudo isso, eu passei por tudo isso. Porque você repensa toda a sua vida. Repensa, Só que cara. na hora que você entra no gelo, irmão, você toma 3 tapas na cara. Você toma 3 tapas na cara e fala, acorda, levanta pra vida. Eu não queria acordar. Nessa época, porque eu passei ainda 45 dias em casa, procurando um lugar pra eu me mudar, porque eu também saí de casa. E eu só queria dormir, cara. Eu dormia, assim, 12 horas por dia. Dormia? Tomava remédio e dormia. Às vezes dormia... Cara, sim, acordava, levantava, treinava, fazia o gelo, porque o gelo eu fazia. Tomava remédio de novo e ia dormir. Passava o dia dormindo. Só que o gelo, cara, foi que foi me acordando. Falei, cara, você precisa acordar, você precisa levantar, você precisa agir, você precisa mudar. Então a porrada é tão grande, cara, que ela te tira da zona de conforto. Tira da zona de conforto. Tá convidado. Pô, Quando você quiser fazer. Quero. Fazer. A gente faz o conteúdo, mas esse novo formato que eu tô fazendo. Mas o dia que você quiser fazer, cara, vamos lá, a gente experimenta junto. A gente faz fora bastidores uma Legal. E depois você faz uma outra. Eu quero. Eu adoro frio, sabe? Assim, essa coisa de um impacto da água fria, do gelado. Eu acho que é. Pô, eu consigo entender um pouquinho, porque quando eu faço sauna todos os dias, toda vez que eu saio da sauna e tomo um banho gelado, porque eu não tomo banho quente. Eu sempre tomo banho gelado. Que demais. Eu adoro banho gelado. Sempre. Sempre. Todas as situações. Todas as situações, eu tomo banho gelado. Raramente eu tomo banho quente. Mas, por exemplo, em casa, todo mundo banho. Eu gosto de banho gelado. Eu sou o cara do banho frio, eu adoro banho frio. Então esse negócio do gelo me atrai muito. Cara, você vai adorar. Você vai adorar esse negócio. Me atrai. Que é gostoso. Me atrai. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi demais um o papo. delicioso, passou voando. Quanto tempo nós ficamos falando? 1h40. Nossa. 1h40. Passa Legal, rápido, cara, né? Passou rápido. Irmão, fica à vontade. Já vou botar seus links aqui. Se você quiser mandar algum recado para as pessoas te acompanharem lá. Ou contratar palestra, ou MC, cara, o Ivan, um excelente mestre de cerimônias. Também o cara apresentou a vida inteira o programa na TV, né? Pois é, né? Tem que saber falar. Não, eu gostaria primeiro, Marcelo, de agradecer a sua atenção, o seu convite aqui no seu podcast. Eu acredito que você seja um cara que tem as suas batalhas, os seus desafios, mas você encara a sua jornada com muita disciplina, né, cara? E com muita humildade, assim, porque não é fácil produzir conteúdo, não é fácil ser empreendedor nesse Brasil que a gente vive, ser julgado o tempo inteiro, né? A gente é muito julgado, muito apontado. E solitário. Solitário. Às vezes você não tem com quem dividir. Enfim, então eu gostaria de primeiro te dar parabéns pelo seu projeto, que você tem muita constância, né? Eu lembro do Excepcionais lá, você está há quanto tempo no ar? 5 anos. 5 anos, então. Pô, isso revela muito a sua disciplina para produzir esse conteúdo. Então, primeiro, obrigado, parabéns pela sua jornada. E eu espero que a galera tenha curtido esse nosso papo, porque quando eu me sentei aqui, eu te confesso que eu me senti 100% à vontade para abrir muitas coisas, né? Com você. Então, parabéns pela entrevista, foi muito legal. Obrigado, irmão. Tá? Escutando de você é muito especial. E você sabe que você me ajudou muito, né, cara? O Ivan me mandava uma áudio assim, Toledo, cara, vi seu vídeo, mas você tá gritando, cara. Para de gritar, você fala muito alto. Pelo amor de Deus, você me desculpa, hein, meu? Você não, eu adorei. Depois que o Ivan me mandava essas mensagens, você me mandou várias assim, a minha galeria tinha assim 30 vídeos. Porque eu gravava, eu me reassistia e eu falava, não foi isso que o Ivan falou. Faz de novo, faz de novo, você é dedicado faz de novo, caramba, faz de novo. E você melhorou, hein, Marcelo? Você pegou o negócio, você pegou a manha de fazer, cara. Cara, você mudou muito. Eu não sei cara. se eu fiquei bom, mas que eu progredi. Ficou. Eu progredi, bom. Cara. Eu olho vídeos, até da banheira de gelo, que tem 180 dias. Sim. Eu olho meu primeiro vídeo da banheira de gelo e falo, cara, tenho vergonha. Hoje eu olho, cara. Você é dedicado, meu. Você é dedicado, isso. meu. Nadador.
Valeu, meu irmão. Obrigado por toda a mentoria. Você que ficou até aí, cara, curtiu esse conteúdo, imagina aí, vamos orar aqui, cara, curtiu? Vê aí se tá inscrito no nosso canal, se inscreve, porque isso é o nosso pagamento. A gente não recebe dinheiro, a gente recebe inscrição e like. Se você gostou, paga a gente aí. Beijo pra você e até a próxima semana.